Olá, queridos amigos, experiências compartilhadas, bom dia, boa tarde, boa noite, ou então uma excelente madrugada para você. Hoje nós temos aqui Cariel Bezerra Patriota, um grande amigo do Colégio Motivo, que tem diversas aprovações da magistratura, TJ do Pará, TJ da Bahia, né? E um cara que foi aprovado com nota 10 na prova oral. Então, isso, além do tanto conhecimento que ele transborda, mostra o quanto ele pode te ajudar hoje. Eu acho que esse é o objetivo da nossa conversa. Experiências Compartilhadas sempre teve a ideia de fazer algo que não fosse voltado puramente para fins comerciais, que não fosse algo voltado para fins de venda, que não fosse algo para fins de convencimento, fosse algo como dividir, como alguém divide, como um cafezinho, né? Em que estava eu e Cariel, lá no São Brás, né, Cariel? Trocando boas ideias. Então, bem-vindo, Cariel. Vou lhe apresentar aqui. Cariel entrou, está aguardando o convite. Já tem aqui Caio também, é outro QJ que a gente vai conversar. O som tá muito alto. Deixa eu baixar aqui, Ju. Hey Jude, né? Um bossa novazinho aí. Aí dá uma grande cara. Agora foi. E aí, Edu, como é que tá? Tudo bom? Como é que você tá, velho? Tá me ouvindo direitinho? Tá saindo? Ô, velho, coisa boa. Pronto, tá ótimo então. Boa noite aí. Pois eu tava falando do São Brás, né? Eu lembrei. Pois é, meu irmão, eu tava lhe apresentando aqui, Cariel Bezerra Patriota, egresso do Colégio Motivo, concluiu em 2009, e a partir daí começou a caminhada linda na advocacia criminal, também, né, passou para o concurso de técnico da 5ª região, e depois foi aprovado em diversos concursos, reprovado também, e conseguiu tirar uma nota 10, apenas uma nota 10 numa prova oral. O que é isso, Cariel? O que é isso, Cariel? É algo que, assim, é uma maestria você conseguir uma nota 10 numa prova oral de magistratura, que eu não me recordo de alguém que me falaram que tirou uma nota 10. Agora eu tenho esse exemplo aqui. É você, meu amigo. Então... teve um colega no Ceará que tirou também, um conhecido da gente, um único 10 também, na oral da época do Ceará, né? Ô, meu irmão. Mas foi uma surpresa pra mim, inclusive, também. Eu esperava uma boa nota, porque a gente sabe, né, quando sai da arguição, tem uma pequena sensação, e eu tive um comentário de um assessor, de alguém que trabalhava lá junto com o Sebrasp. No final, quando ele me levou para sair, ele comentou: pô, bicho, a tua foi a melhor arguição dos 3 dias até agora. Aí ali foi que saiu o peso, assim, de tipo, pelo menos deu certo. Ô, meu irmão. Isso é a maestria, velho. Eu confesso a você que eu tô doido para escutar também sobre essa, não só sua preparação, sobre toda a sua vida, porque Cariel, e aqui eu vou registrar, né? No Colégio Motivo, Cariel, e eu vou falar a você realmente com bons olhos, a gente tem aquela amizade comum, né? Isabela Gualter, né? O sobrenome dela é muito marcante. E ali eu via, desde pequeno, digamos assim, uma vontade de batalhar muito grande. Aquele menino, me corrija, mas que tinha uma família de interior e que estava ali, né, na capital, assim como outras pessoas, e estava destinado realmente a querer estudar, querer fazer o seu, querer ganhar pelo seu merecimento, né? E eu via muito isso em você, velho. Era uma gana por conhecimento, por querer aprender, por perguntar aos professores. Professor Vicente, lá que você de Química sempre tinha uma dúvida com ele. Eu olhava e fazia assim: meu irmão, é incrível como o Cariel tem essa persistência por estudar, velho. Então, eu já puxo a primeira pergunta aqui. Cariel, onde foi que começou essa sua trajetória de estudos? Onde é que foi que você começou, assim, deu esse despertar para concurso público? Foi durante a faculdade? Foi no Colégio Motivo? O que é que você herdou de lá? Diga aí, por gentileza, meu amigo. Do motivo de especial que eu herdei bastante foi, como se falasse, essa disciplina, e a gente estudou num colégio muito privilegiado de ponto de estrutura, né? De que fornecia tudo que a gente precisa. Se a gente quisesse estudar, se desenvolver ali no colégio, a gente tinha todo tipo de estrutura para estudar, para imprimir a prova, ter um simulado, pedir para o professor mudar o método de aula. Era muito aberto. Então, nisso eu aprendi a não ter vergonha também de mostrar que eu queria aprender. Que tinham pessoas que estavam interessadas em fornecer, como você mencionou aí, de experiências compartilhadas, de compartilhar experiência ao longo dos anos. Eu acho que você também deve ter tido alguma amizade com alguns professores na época do colégio também. Isso era comum no Motivo, por ter essa proximidade. Na faculdade eu sofri um pouco, como eu fiz a FR, né, que é o UFPE, por não ter a estrutura que o Motivo tinha digamos assim, dessa proximidade com o aluno. Então eu sofri muito nos 2 primeiros anos de faculdade. Nossa, sofri muito mesmo de João Maurício Adeodato
que é o papa da FDR, né, da hermenêutica, de dizer que eu não gostava do direito. Ele falou uma vez na aula, esse menino não gosta do direito, porque de fato eu faltava a aula, eu não estudava muito, porque não tinha um estímulo que a gente tinha no motivo, né? Que era assim, ó, tá tudo mastigado e pronto. Mas, por outro lado, essa forma na faculdade me ensinou a ter resiliência, a superar, mesmo quando as pessoas que, em tese, deveriam me proporcionar um caminho mais fácil estavam com dificuldades. E a gente sabe que na faculdade, às vezes, há diversos mentores que não querem ser mentores, mas estão ali no status quo e não percebem que há alunos que precisam de um auxílio maior, né? Não de, mas assim, de uma atenção, de uma palavra amiga. E eu digo isso quando eu fui evoluindo na faculdade, de estudar, eu comecei também a ter essa proximidade com alguns professores. Alexandre Pimentel, eu acredito que você conhece. Por exemplo, é um professor que tem uma didática e se abre para o aluno. Calma, então né? isso Serenidade, né, velho? Exato. E na época ainda era o CPC de 73 e ele já tinha o de 2015 decorado, as tabelas. Então tudo isso foi melhorando, assim, dando estímulo para estudar. Na faculdade eu não tinha certeza ainda de que caminho seguir. No final da faculdade eu me interessei muito pela advocacia, porque eu estagiei 2 anos no TRF5, né, com o Dr. Francisco Cavalcante. Nossa. Ali eu me interessei por direito penal bastante, eu já gostava na faculdade, porque eu tinha sido monitor. Entrei direto para estagiar na área criminal lá e com alguns meses eu já fui fazendo votos diretamente com ele também. Então me apaixonei ali pela área criminal e decidi que queria advogar durante o estágio porque eu via que havia um déficit no Nordeste quanto a bons advogados criminais, com técnica mesmo. E aí, na época, aí terminei a faculdade, né? Adiantei, como você também, a faculdade por quase que um ano, consegui adiantar na pressa também, porque eu queria terminar logo. E eu tive greve, né, na faculdade de 4 meses, então eu queria adiantar. Aí terminei, fui para a advocacia, me apaixonei pela advocacia, só que também, ao mesmo tempo que eu me apaixonei, era aquele tipo de amor que faz mal, porque era muito exaustivo. Porque eu advogava muito e, assim, eu acho que o primeiro ano de advocacia meu, minha mãe até que fala que raras vezes ela não me viu trabalhando no final de semana. Então eu trabalhei, assim, eu acho que no primeiro ano de advocacia, uns 80% dos finais de semana eu estava trabalhando em casa, por opção também, porque eu queria crescer na carreira. Não era também uma coisa que o escritório me impunha, mas também não era aquela coisa de tipo, ó, tu tá trabalhando demais. Era tipo assim, tá ótimo que tu tá trabalhando demais, mas eu gostei e acho que me auxiliou muito também hoje. Assim, eu tenho, é tanto que quando alguém me perguntar como é que eu estudo para sentença, digo, então, essa é uma parte que eu não posso dar dica, porque é algo que vem desde o meu estágio. E é aquele tipo de coisa natural que eu aprendi. Então, assim, é um tipo de coisa que eu não diria, ó, estuda assim ou assado, porque eu não sei dizer. Assim, até eu não sei explicar como é aquele conhecimento adquirido, né? A gente vai repetindo, e de repente tá ali na mente da gente. Mas aí, como você mencionou, no curso da faculdade, meu amigo Eduardo me chamou para fazer o concurso do TRF5. Eu nem tinha ideia de como era o mundo de concurso. 2013, tinha saído o edital já. 2012 eu acho que foi o edital e 2013 a aprovação. E é tanto que eu comecei a estudar quando já tinha edital. Então veja que eu não tinha noção do que era um concurso público, porque eu nem sabia que tinha que estudar antes de edital. Por sorte também, o edital desse meu concurso era muito curto para técnico. Era de fato muito curto. Eu acho que aí a AFO, administração, direito administrativo, constitucional, e eu acho que mais alguma outra matéria de direito, mas era muito pouco. E foi no período de greve, também dei essa conjunção de fatores, né? Eu estava sem faculdade, estava na época de desmotivação da faculdade, aí estudei para o concurso, botei sede, tanto que eu não conhecia sede. Hanna está assistindo aqui, que também é minha amiga do concurso. Eu digo a ela, minha vontade é matar Eduardo, porque Eduardo me mandou botar sede. Aí eu fiquei lá em 28:30, só que eu achava que isso ia ser chamado, mas não é chamado na sede. Se eu tivesse posto sessão judiciária, eu teria sido chamado junto com Hanna, por exemplo, na primeira leva. Só que eu não tinha essa noção. E aí, mas aí foi bom, né? Porque eu advoguei e depois de 2 anos de advocacia, coincidentemente, o TRF5 chamou. Eu nem sabia que ia chamar ainda. Eu achava até que já tinha vencido o concurso. Acho que faltava 6 meses. Aí quando me chamou, eu fui pôr no papel. Eu sou muito racional para tomar decisões importantes. Eu ponho no papel os prós, os contras,
E eu vi, assim, que financeiramente, para mim, a advocacia não ia ser benéfica a longo prazo. E aí eu sabia que eu tenho essa garra de determinação de estudar, eu também tenho um autocrítica e autoconhecimento. Eu tenho problema com longo prazo, mas eu sei que se eu me esforçar, eu consigo. E aí, conversando com várias pessoas, eu até lembrei aqui, até anotei que eu não tinha escrito naquele meu roteiro, a gente conversou sobre isso na academia. Inclusive na RAI. Quando saiu essa nomeação, eu fiz, Duque, tu já tinha passado, eu não sei se para procuradoria ou se estava no TJ ainda. Eu também não me recordo, mas eu lembro. Era tipo sábado ou domingo, a gente conversando isso, e aí tu, tipo assim, falou, velho, eu acabei de ser nomeado, e eu lembro dessa sua memória que você realmente parecia ser um advogado muito por inteiro naquilo que você fazia. Então eu fazia, caramba, Cariel, tu tá com a faca e o queijo na mão, porque tu conhece a advocacia, aquela que você exerceu, né, que você se doou completamente, e agora tem uma nomeação, velho. Então, de alguma maneira, e você tinha estagiado antes do TRF, então você não entrava na sede ali do TRF desconhecido, né, um novato. Era alguém que tinha um passado histórico e também era algo que você tinha construído na advocacia. Então, a tua decisão ali, velho, com certeza seria a decisão do melhor coração e não simplesmente, né, de qualquer pessoa que está chutando qual seria melhor. Sim. E aí também fui relevar essas questões de qualidade de vida. E aí eu decidi, não, eu vou para o concurso, porque voltar para a advocacia é o mais fácil de se fazer. E sair da advocacia para um concurso público, da forma que eu advogava, né, de contratado pelo escritório, de realmente trabalhando efetivamente, viajando, não sobra tempo. De fato, as pessoas que trabalham 100% no escritório, por exemplo, e estudam, eu admiro muito, porque é muito exaustivo pela pressão, por você ser contratado, né? Não tem essa estabilidade que um cargo de concurso público lhe dá, ainda que haja uma pressão, ainda você fica mais tranquilo quanto a isso. Aí eu decidi ir, assim, eu acho que já no primeiro mês eu já sabia que ia ser a melhor decisão a longo prazo. Ô, Cari, desculpa. Pode falar. Não ia falar, não. Pode falar. Então, veja, tu pegasse essa bagagem, digamos assim, em 2013, né? Tu efetivamente fosse empossado como técnico em 2013, foi isso? Não, eu fui estagiário de 2014 a 2016. Não, 2012 a 2014. Certo. Aí advoguei de 2015 a 2016. Beleza. E fui empossado em outubro de 2016 entendi. Então eu terminei a faculdade em 2014. Que ficou guardada na manga, como a gente, né? Aquela nulidade. Exatamente. Embora, falou, qualquer coisa eu uso ela. Ela veio depois de 4 anos e você... Eu nem esperava porque... Acho que no primeiro ano de concurso eu comecei a ver que as nomeações eram bem vagarosas. Fiz, né? Não vai chegar nunca mesmo. Por isso que eu falava, a minha vontade é matar Eduardo, porque se eu tivesse posto sede... que eu pus, sede não, sessão, eu teria sido nomeado logo. E foi assim, foi meu primeiro concurso de prova, assim. E tive a sorte também de um edital pequeno, né? Não foi um feito extraordinário, como se fosse um edital enorme de analista, não. Foi um edital pequeno. Foi muito atípico, inclusive, por um concurso de técnico, e tinha redação, e eu acho que a redação era classificatória. Não, eliminatória só no meu. Não era classificatória, era só eliminatória. Então também teve essa peculiaridade. Então, efetivamente, a partir de outubro de 2016, digamos assim, foi onde começou a sua empreitada concursal. Você virou a chave e falou, não, agora na advocacia, agora é só concurso. E a partir daí, então, você trilhando aí, basicamente hoje, né, menos 3 anos e meio, tu aprovado na TJ do Pará, né, o TJ da Bahia, cruzando os dedos aqui, né, cruzando os dedos para sair. Com algumas reprovações, certamente, que eu quero escutá-las também, que eu acho que o motivo também de a gente fazer essas experiências compartilhadas é muito, de alguma maneira, você demonstrar onde foi esse ponto-chave, né? Outubro de 2016 você entrou, beleza. Mas onde foi que Cariel bambeou? Como é que ele se preparou para essas fases? Quais foram as fases que você achou mais difícil? É a transição do ponto 1, né? Ou seja, do cara que agora vou ser magistrado, ou é a transição do ponto 2 ou 3, do cara que está perto do corte e não passa, ou é aquele cara que quando passa ainda não sabe fazer a segunda fase, que foi o que você de alguma maneira tinha de bagagem, a redação, né, que você sempre trouxe consigo as experiências. Então fica muito à vontade sobre essa questão das suas preparações para as provas, seja do Pará ou da Bahia, ou então também sobre o que você queira dividir, meu irmão. Pronto, eu entrei em outubro de 2016, né, assim, certo que eu ia começar a estudar, ainda peguei um material, comprei um livro do Lenza para estudar,
deu uma bastante enrolada, porque eu advoguei esses 2 anos e nunca tinha tirado férias, por exemplo. Então, você vê, eu passei 2 anos advogando, só aproveitava o recesso do judiciário, do TJPE, que era aqueles 10 dias, final de ano, né? Porque o de julho não tinha, porque o TRF funcionava. Verdade. E aí viajei, aí carnaval, eu gosto muito de carnaval, aí fui pro carnaval, e quando eu efetivamente comecei a estudar mesmo, assim, de comprar todos os livros que eu precisava, em abril de 2017. Ali eu comecei assim, focado de... Resolvi fazer a loucura de abrir mão da minha vida social, pelo menos por um período curto, até porque eu acho que em junho surgiu o boato da DPEPE, de que ia haver um concurso com cerca de 200 vagas. Eu não sei se foi junho ou julho. E já estava o boato que ia ter esse concurso, né? Eu fiz, poxa, é o meu concurso intermediário. Eu quero ser magistrado, mas eu posso atingir esse concurso aqui no meu estado, 200 vagas. Para ser 200 vagas, isso nunca aconteceu, não vai ser tão difícil. Então eu vou focar, difícil assim, eu digo não tão difícil no sentido de eu consigo montar uma programação para chegar nele. Aí veio o edital, eu acho que a prova foi em janeiro de 2018, e aí saiu o edital até um pouco cedo, ou então o regulamento, porque geralmente o DPE divulga o regulamento com o conteúdo programático bem antes, né? Cerca de 2 meses antes. Então, já é o edital, na verdade. Se você observar, isso é o edital pronto já. Aí eu comecei a estudar, e eu tinha um método que funcionou muito para mim, não é nenhum método, na verdade, que funcionou para mim, que era de esgotar a matéria. Porque isso de estudar várias matérias ao mesmo tempo me causava muita aflição, porque eu não me via progredindo. E eu sou uma pessoa que responde a resultados. Então, assim, eu precisava ver que eu estava terminando. Então, acho que a primeira vez que eu tentei finalizar uma matéria, obviamente não foi uma como constitucional ou penal, eu acredito que tinha sido o CPC, mas, por exemplo, eu estudava pelo CPC comentado para concurso. Então, eu não li uma doutrina. Eu li e aí, aquilo me deu uma sensação muito boa de ter finalizado com de 3, 4 meses, ou 3, 4 meses não, 3, 4 semanas, e eu fiz, poxa, então dá para ir. Aí foi prosseguindo e estudando, montei um cronograma de questões com Excel também, eu anotava quantas questões eu tinha feito naquele dia, acertos, erros, e aí fui fazendo sempre e estudando a matéria do regulamento da DPE Pernambuco, que tinha saído de acordo com aquilo ali, tanto direitos humanos, fui estudar, e fui assim, pesquisando por onde, o que as pessoas comentavam em Insta, em blog. Eu acho que era muito blog. Eu acho que o Insta, para concursos, ainda não tinha tido esse boom que tem hoje de inúmeros perfis dando esses conselhos, essas orientações. Eu acho que era mais... Tinha um blog do Eduardo Gonçalves, eu lembro muito que eu utilizei. Inclusive, vi teu depoimento do Eduardo Gonçalves, eu tenho isso na memória gravado também, de lendo e dizer assim, poxa, eu conheço o Du, que é alguém que eu conheci no colégio, então eu sei que é possível chegar lá também. Não é algo tão distante que a gente imagina, né? E aí fui estudando, e tinha a van, o sonho, né? Acreditava que eu ia passar na DPE, tendo começado a estudar em abril de 2017, com a prova em janeiro de 2018, né? Era uma ilusão, na verdade, né? Foi até bom esse baque, porque me puxou para o chão, assim, de tipo... Não é bem assim, você tem que se aprofundar mais, e até mesmo que eu tivesse passado na prova objetiva, eu não acredito que eu teria passado na subjetiva, por exemplo. Porque foi muito próximo, eu acredito, da objetiva para a subjetiva. Acho que era coisa de 2 meses só. E eu não teria bagagem, mas eu fiz 80 pontos na primeira fase, e o corte foi 83 ou foi 82, eu acho, né? E aí, uma amiga minha, Celina, que... Eu encontrei ela no corredor indo fazer a prova, aí depois ela veio me perguntar, como foi? Eu fiz, amiga, fiz 80, tô triste, não passei, não sei o que. Ela fez, tu tá louco? Tu tem 8 meses de estudo e tá fazendo 80 pontos numa das provas mais concorridas do país, tu tem que continuar a estudar, porque tu tá muito no caminho certo. Verdade, comendo de um ano, né, cara? Exatamente. Aí eu internalizei aquilo, eu fiz, poxa, realmente, eu tenho que deixar de ser vaidoso de achar que eu poderia passar num concurso público com... Eu acho que teve 12 mil inscritos, né? Foi um concurso que foi bem atípico para a Defensoria Pública. E passar nesse concurso é surreal. Eu tenho que também pôr o pé no chão, né? E aí eu pus o pé no chão e continuei a estudar. Por sorte, eu acho que 2018 foi um ano de muitos concursos,
de muitos concursos mesmo, de muitas provas objetivas. Aí eu fui fazer MP Bahia, TJ Ceará, TRF3, TJ São Paulo, TJ... Acho que fiz tudo que aparecia no tempo, eu comecei a fazer. Agora, eu só comecei a fazer prova também quando em casa, quando eu fazia os simulados, eu via que eu já estava acertando de 70% a 75% daquelas provas. Porque eu também sou um pouco mão fechado. Então, assim, eu não queria gastar, porque era um investimento viajar, sei lá, tipo, por exemplo, uma prova em São Paulo é custosa para quem é de Pernambuco. Verdade. Então eu fiz, não, eu só vou começar a ir fazer prova quando eu estiver perto do ponto de corte das objetivas, né? Mas só por ser mão fechada, porque eu podia ter investido isso mesmo, porque assim, eu trabalhava, né? Não tinha razão. Hoje eu digo, não tinha razão por não ter feito, porque diversos concursos que eu fiz depois da DPPE, só por fazer, eu fui sendo aprovado. E aí eu fiz, eu poderia ter feito antes. O TJ Ceará é um exemplo. Eu fui fazer a prova em tese só por fazer. E aí terminou, passei na objetiva, passei na subjetiva, na oral e fui aprovado. Não fiquei com uma boa classificação, até por não ter a bagagem que eu acho que eu precisaria ter, por exemplo, na época da P2, da discursiva, né, da P2 e da P3, que eu acho que eu tinha 1 ano e 2 meses de estudo. Então eu não tinha uma bagagem suficiente para tirar uma nota muito alta nessas fases. Tanto que eu brinco, eu preparei no roteiro, acho que você até viu, que os concursos do Sebrasp, por eu ter essa visão analítica, é que eu identifiquei que era o concurso mais possível de passar, por ser uma banca previsível, estável, né? Nunca aparecia loucura nas provas do Sebrasp. Então, assim, se você não passasse é porque, de fato, não era o seu momento, e não por uma arbitrariedade. Você vê muito em concurso de banca própria, que caem umas coisas assim, ou então a arbitrariedade da correção, e o Sebrasp não. Ele é rígido, mas ele não é arbitrário. Eu, pelo menos, não considero arbitrário. Até que na minha P2 caiu o Bobbio. E aí eu tirei 0,5 de 2,5 de uma das questões, das 4 questões, né? E aí, quando eu vi Bobbio, eu fiz, bicho, isso aqui eu não vou nem responder. Aí, deveria ter estudado mais nos primeiros períodos, né? Não, nem me fale. Eu deveria ter estudado na faculdade, porque eu não estudei muito não na faculdade. E aí, minha sorte foi que 2 questões de direito eu sabia, eu tinha lido os informativos, acredito. E aí eu fiz, não, acho que 5 eu consigo tirar aqui. Eu tenho que voltar na outra questão que eu sei mais ou menos para tirar 1,5. E foi mais ou menos assim, eu tirei quase que cheio nas 2 de direito que eu sabia, e uma que era um misto de humanística e direito também, eu consegui tirar uma pontuação boa para passar na discursiva, né? E aí nas sentenças eu fui muito bem na criminal, tirei 9, eu acho, foi a minha primeira sentença criminal, mas aí tem a minha bagagem, né? Tipo, e o que é mais difícil no concurso de magistratura, que é a dosimetria da pena, é algo que eu fazia já há 8 anos. Então, os absurdos que a gente vê de candidatos cometendo, e até magistrados cometendo a dosimetria da pena, eu não cometia porque, como eu advogava, eu já sabia a justiça pacífica em cada circunstância judicial, para inúmeros crimes, e o que poderia ou não ser considerado absurdo e que não estaria ali, né? Sim. Então, eu saí com essa vantagem muito grande de chegar nas sentenças, pelo menos a penal já não seria um monstro de 7 cabeças para mim, o que é para a maioria das pessoas. E a civil terminou que eram embargos à execução no Ceará, né? A execução de um título de crédito. Quando eu vi a primeira vez, eu disse, meu Deus, isso aqui deve ser um monstro de 7 cabeças. Mas quando eu fui montando o esquema, aquela ementazinha, né? Como eu sou assessor, eu gosto de fazer ementa na prova. Eu fico fazendo ementa de tópicos que eu tenho que abordar, né? O que todo mundo recomenda, né? Fazer um roteiro. Chama de roteiro ou chama de ementa, porque é como eu faço. E aí Voltou? Voltou? Desculpa, cara, me ligaram aqui. Foi mal. Ah, foi? Ah, tá. Nada. Aí, na sentença civil, eu até tirei uma nota razoável. Para mim foi muito boa, na verdade. Não razoável, muito boa, porque eu nunca tinha feito e é tanto que eu fui fazer a segunda prova do Ceará sem nunca nem ter treinado efetivamente, assim, discursiva, porque eu também tinha essa segurança, né, da redação, de que eu redigia há muito tempo e eu redigia já numa perspectiva muito objetiva, que é o que o meu desembargador pede, né, o meu chefe pede, que no escritório
era exigido também da gente descrever mais objetivo para ser conciso, né? Então eu não tinha esse medo. Tanto que na P2 do Ceará eu terminei a prova faltando 1 hora e eu fiquei assustado, porque eu achava que não ia dar tempo quando eu comecei. Me apressei pra caramba. Quando eu terminei, que eu olhei pro relógio, faltava mais acho que 1h30. Eu fiz, caramba, bicho, 1h30. Ou tava muito fácil, ou eu realmente vou bombar aqui, porque não existe isso. É tanto que um amigo meu que sempre faz prova comigo discursiva nas salas, ele faz, bicho, cara, eu lembro até hoje, estava atrás, era na minha frente, e eu vendo tu escrevendo bem rápido, com 1h30 eu tinha terminado a prova, eu fiz, caralho, esse cara deve ser muito foda. Eu disse, não, menina, porque eu não sabia o que eu tava fazendo mesmo ali, eu tava escrevendo porque eu escrevo rápido mesmo, e achava que era isso que tinha que ser feito, né? Porque o pessoal falava, falta tempo. Sim. E na prova do Sebrasp eu não acredito que falte tempo se você for organizado. Sim. Se você souber, você treinar essa questão de organização É tanto que para a Bahia e para o Pará, eu dediquei 1 hora da minha prova discursiva inteira para esquematizar minhas respostas apenas. Então isso, hoje eu vejo que eu aprendi muito com essa... Na ementa, no roteiro, né? Num roteiro e não ter pressa também para escrever e até sobrar um tempinho também não fazer aqueles garranchos, né? Por exemplo, no Ceará minhas provas começavam com a letra grande e quando chegava na metade é que eu vi, eita, não vai dar. Aí começava a fazer uma letrinha bem miudinha que pro Sebrasp não perde ponto, né? Uhum. Porque eles têm um padrão. Então o que importa é você bater no padrão. Mas com uma banca própria, por exemplo, você pode perder ponto porque o cara pode simplesmente dizer, não tô afim de ler tudo isso aqui, ou tá difícil de ler, vou passar o olho por cima. Então isso varia muito de concurso para concurso, né? Quando o pessoal método, não tem, gente. É a banca. O estudo de banca é interessante por isso, para você saber se aquela banca tem essas especificidades ou não. Nossa. Aí depois do Ceará foi que aí eu fui pegando, né? Errei, a tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Vi onde errei e onde eu podia melhorar, que era isso de dedicar um pouco de mais tempo a esquematizar uma resposta, fazer esse roteiro de respostas, bem como para a oral do Ceará, eu me preparei até, treinei bastante, inclusive treinei com você no começo, foi uma grande ajuda. Você e o Eduardo também foram assim, logo no começo me iniciaram no que era a prova oral. Já tava fera, ali tu já era juiz ali, Cariel, tu já era juiz, pô. Eu fui treinar contigo e eu vi aí um juiz, pô. Eu vi um cara conversando que eu fazia bicho, não precisa ele treinar. Como é que Cariel vai treinar alguma coisa? O Cariel tá dando show aqui, pô. E aí eu fui treinando, inclusive fiz grandes amigos nessa fase da oral, né? Eu acredito até que eu li o teu relato da tua oral da PFN, que também teve um lapso de tempo muito grande, né? Entre o resultado de que você estaria na oral e a data da oral. E isso no Ceará também teve, foi cerca de 5 meses, eu acredito. Para a Bahia agora também, eu acho que foram 6 meses, 6, 7 meses. No Pará que foi mais curto, só nisso. Mas eu fiz grandes amizades que eu vou levar para o resto da vida, porque é um momento que você está muito vulnerável. Parece muito fácil estar ali, muito confortável, mas ao mesmo tempo é muito vulnerável, como você fala, a síndrome do impostor, de será que a gente merece estar aqui, ou será que a gente consegue realmente ir adiante? E naquela época, fazia muito tempo no Ceará que o Sebrasp tinha feito uma prova de magistratura oral, a própria banca especializada. A última tinha sido em 2013 ou era 2014, que o Sebrasp tinha elaborado e uns juízes do tribunal tinham aplicado, outra vez o Sebrasp também tinha elaborado. Então a gente não tinha ainda a certeza de como seria. Apesar de ter tido a prova da Polícia Federal de exemplo antes, ainda se criava esse mito de que o concurso da magistratura é diferente, o concurso da magistratura é diferente de todos, então o Sebrasp vai fazer diferente. E a partir do Ceará, a gente começou a observar que não, na verdade, o Sebrasp tem um método deles, que eles chamam de método Sebrasp, né? Que eles denominam, inclusive, eu acho que até um corporate, tem no edital deles, que é um método que eles estão desenvolvendo, e começou a se repetir em todas as orais em seguida. E aí já para a Bahia e para o Pará, a gente já sabia qual era a perspectiva do Sebrasp numa prova oral, inclusive de magistratura, que o conhecimento jurídico conta muito, a forma é 40% só no concurso do Sebrasp. O conhecimento jurídico é 60%. Quando a gente, o conteúdo. Quando a gente chega no oral, a gente espera que seja o inverso, na verdade, né? Que nós mostremos essa postura de magistrado
Obviamente, não falando nenhuma abobrinha, nenhuma loucura, mas mesmo que você erre, adotasse uma posição divergente, seria levado em consideração. Mas na prova do Sebrasp, não. A prova do Sebrasp é mais uma discursiva em forma de oral, na verdade. Eu brinco com isso, ó, gente. A oral é uma discursiva em forma de oral. Você vai ter que explicar aquelas questões, como vem na discursiva, de até 30 linhas, em 5 minutos para cada questão, que são 15, né? E tem que, infelizmente, focar muito no conhecimento jurídico. E isso traz um estresse muito grande. Porque, além de forma, além da pressão, pelo menos eu senti isso muito, do Ceará para a prova oral do Pará e da Bahia, de me cobrar, de ter esse conhecimento, de lembrar de palavras-chave, de saber... Fazer a emenda antes de falar, né? Exatamente, fazer a emenda antes de falar e conectar as coisas. E aí só treino mesmo, me ajudou muito nisso. Você já falava na época do Ceará, tem que treinar. E para a Bahia e para o Ceará, aí eu adotei a técnica do treinar todo dia. Todo dia. Tentar final de semana também. Alguns dias eu não treinava, mas eu treinei todo dia de dezembro para setembro, eu treinei quase que todo dia. Foram mais de 300 treinos para a oral da Bahia e do Pará, porque eu vi essa evolução de 2019 para 2020, né? Isso, de dezembro de 2019 para 2020. E que me ajudou nas discursivas, por exemplo. Esse raciocínio rápido, forçado para um oral, ajuda muito na discursiva, porque você consegue fazer um inventário em menos de 5 minutos, você consegue ter a ideia da resposta de uma questão. E na discursiva você vai ter mais calma ainda, tipo, respirar, fazer aquilo, peraí, vamos incrementar agora isso aqui. E deu muito certo, por exemplo, no Pará, para mim. Nessas fases. Incrível, Caio, porque assim, eu anotei alguns tópicos que estou falando aqui, mas algumas coisas me chamaram muita atenção, né? O primeiro que você veja, então, da sua prova para a DPE, que você começou em abril de 2017, para a prova DPE, que foi em fevereiro de 2018, acho que você falou janeiro, fevereiro. Eu não lembro exato, eu fiz essa prova também, cara. Eu fiz essa prova. Porque meu irmão na época falou, Felipe, faça. E eu peguei, fiz um estudar penal, processo penal. Passei, talvez por sorte, da segunda fase, confesso a você, né? Mas eu vi a prova que foi um nível absurdo de acerto de questões. As pessoas, como é que um corte passa de 80, né? Naquela prova em 2018, não tinha tanto um corte desse. E a partir desse período de menos um ano de estudo, tu conseguisse de alguma maneira... Não tinha existido ainda. Não existia. Tu conseguisse transportar isso para a prova do Ceará? Ah, sim, porque aí eu continuei... eu até tinha anotado aqui, né, de objetiva. Eu fazia muito simulado. Eu acho que isso me ajudou muito, de pegar uma prova inteira e fazer a prova inteira mesmo. No e cru. Como eu estava há pouco tempo no ramo dos concursos, tinha muita prova recente, nova, recente do Sebrasp ou da FCC. E aí, até mesmo de concursos que eu não faria, de procuradoria, que tem direito de trabalho, eu fazia ela inteira, para ter essa noção até de se eu estava muito bem em uma matéria ou não. Aí eu comecei a perceber se essa pontuação eu consegui manter o ritmo em casa da pontuação que eu tinha feito na DPE. E aí eu continuei a estudar. Graças também a essa minha amiga ter me dado esse alerta, né, que eu estava no caminho certo, que eu não deveria parar. Não passou pela minha cabeça parar, não, mas foi assim, um grande estímulo ela ter dito isso. Porque, poxa, realmente, então não tem por que parar. E aí, nesse momento, até comentei assim, né, tipo, eu vivi o luto da reprovação da DPE, resolvi ir pro carnaval, inclusive, até comentei aqui, foi a melhor decisão da minha vida ter ido pro carnaval, não ter ficado estudando, porque eu conheci o amor da minha vida na ladeira de Olinda no primeiro dia do carnaval. Estou casado até hoje, assim, desde esse dia estou junto. Então, assim, quando eu olho a retrospectiva hoje para trás, eu falo assim, eu não queria ter passado, por exemplo, se eu tivesse passado na objetiva, eu não teria conhecido meu marido, não teria ido para o carnaval, porque eram 2 meses para a segunda fase, eu teria ficado em casa estudando, trancado, e também, ao mesmo tempo, me trouxe essa experiência de saber que dá para administrar uma eventual vida social, uma eventual viagem com os estudos, porque logo em seguida, em abril, eu fiz MP Bahia. Aí foi a primeira prova que eu passei na objetiva. Também lá tinha um fator benéfico. Banca própria, 500, né? Me passavam 500 pessoas. Então, assim, era muito... Eu fiz, não é possível que eu não passe dessa vez, porque na DPP eu não passei porque eram 200. Aqui eu tenho que passar. E até a prova depois foi anulada, porque imprimiram um rascunho, na verdade, da prova. Foi muito engraçado isso, porque
Quando a gente lia, a prof fez, rapaz, o que é isso aqui que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo que essa pergunta, o examinador estava me questionando no objetivo se ele está certo, se tem que chegar. Eu lembro muito disso. E aí, depois a prova foi anulada, eu até refiz, mas não fui fazer a segunda fase. Eu passei, mas não fui fazer, porque eu já estava na Oral do Ceará, e eu tinha a segunda fase do TJ Bahia no último final de semana do mês, que eu faria a segunda fase do MP Bahia. Aí eu optei por não ir fazer, porque na minha mente eu ia ficar muito cansado de 3 finais de semana de discursivas, né, que é exaustivo fazer prova discursiva. Eu pelo menos saio do terceiro dia, do segundo dia de prova, não só com a mão doendo, mas com uma estafa mental absurda, porque é uma pressão, é um pensamento muito acelerado naquele momento. Aí eu não fiz, mas eu fui passando, fiz TRF3, passei na objetiva. Nas objetivas, eu acredito que em 2018, fora a DPE, eu consegui obter aprovação em todas que eu fiz. Mas aí vieram as reprovações nas segundas fases. Fui reprovado na segunda fase do TRF3. Aí depois eu fiz em janeiro, TJ São Paulo também fui reprovado na P2. Então, só que no TJ São Paulo eu já estava na oral do Ceará. Já tinha acabado de sair a notícia da aprovação das sentenças, né? No TRF3, que eu queria muito, quando eu saí da P2, eu já sabia que eu talvez não fosse passar. Fiz excelentes sentenças cíveis e criminal, mas a P2 eu sabia que eu não tinha sido tão boa quanto eu imaginava. Quer dizer, eu sabia que não tinha sido tão boa quanto viria. E aí depois veio o resultado, aí fui tranquilo assim para mim, porque eu sabia que eu não estava, eu costumo brincar. Uma coisa a gente está preparado para ser magistrado e outra a gente está preparado para ser aprovado no concurso de magistratura. Porque eu considero que eu tinha uma experiência profissional muito grande comparado com colegas que já estavam sendo aprovados. Então eu me considerava assim na minha vaidade que eu estava pronto para ser magistrado. Mas hoje eu tenho a concepção de que eu não estava pronto para ser aprovado no concurso de magistratura e demonstrar com segurança que eu também estava pronto para ser um magistrado. Então, essa percepção vai muito, e eu digo porque as pessoas, eu não passo, e apesar de ser muito boas no seu trabalho, por exemplo, há diversas pessoas que são assessores, advogados são muito bons no que fazem, querem ser magistrados, mas ainda não conseguem ser aprovados. Às vezes as pessoas têm essa percepção, eu não vou conseguir ser magistrado. Mas é só esse momento de estar pronto para ser aprovado apenas, porque você às vezes já tem essa bagagem suficiente para ser magistrado. É tanto que hoje não me assusta me tornar futuramente magistrado. Eu tenho ansiedade e estar assustado, é uma nova fase da vida. Mas pela bagagem que eu tenho, eu trabalho. Ou pelo menos vou me esforçar para tanto, né? Pode ser que eu não desenvolva, mas assim, eu pelo menos sei que eu vou me esforçar para tanto. Já eu vejo o inverso em outras pessoas, que é um medo, não ter se preparado para essa fase, assim, mentalmente, de que você realmente vai ser magistrado. Não é só um concurso, é um projeto de vida, né? É uma carreira que a gente vai seguir. Que coisa linda, bicho. Porque eu vejo isso, a ideia de onde você está trabalhando, vejo, você falava das dosimetrias e dos processos criminais, de alguma maneira, só de você estar no TRF, você está aprendendo com o juiz, seja porque ele errou ou ele acertou, seja porque seu desembargador pretende reformar ou manter, você leu a instrução toda, você conseguiu tirar algum aprendizado, alguma lição, assim como eu espero que você esteja tirando alguma lição e algum aprendizado. Eu acho que Cariel, aqui, quando ele divide toda essa trajetória dele, ele trabalha, assim como ele falou dos depoimentos ou das pessoas que de alguma maneira podem ter feito ele dar esse passo a mais, é como se Cariel estivesse no fundo da piscina, entendeu? E Cariel tá conversando com alguma criança, alguém que quer caminhar, e aí, o cara tá no raso e Cariel faz assim, vem que dá, velho, vem que dá, pode vir, velho, sai do raso, né? Então eu acho que isso é muito bacana, cara, porque você associa essa sua vontade realmente de aprendizado, de ter uma experiência profissional. Ao mesmo tempo, eu quero te perguntar sobre métodos, sobre bibliografia, sobre, enfim, essa parte um pouco mais teórica, perguntar um pouco sobre como é que você revisava, né, como era esse método de estudo de lei seca, como é que você fechava essa questão de matéria até esgotar, como é que seria isso? E também eu queria te perguntar, dentro desse panorama, sobre se teve algum período em que você afrouxou um pouco essa corda ou não, ou se você sempre foi um cara muito intenso e focado, desde esse período, por exemplo, pós-Defensoria de Pernambuco, né, pós fevereiro de 2018, abril ali, quer dizer, onde você, de fato,
vi uma grande queda, mas ao mesmo tempo aquela não queda, né? Aquela não tô pronto para bater a meta da primeira fase. Mas onde foi que deu o estralo e falou, poxa, eu vou começar já para a segunda fase? Foi quando fui de fato aprovado o Cariel, ou foi quando o Cariel já percebeu que ele estava no caminho, então de alguma maneira ele já começou a mudar e começou a avançar de estudo para a segunda fase? Também tinha essa curiosidade, velho. Ponto. Eu mantive um ritmo muito intenso de abril de 2017 até a prova da DPE-PE, de não sair, de não ter... de me desconectar de Insta, de rede social. Na época eu não sei se você lembra, na época do vestibular no Motivo, eu também fiz isso naquela época. Acho que nem celular eu tinha, eu acho que eu tinha escondido o meu celular. Então, Só que isso é o que não se sustenta. Isso é fato. Na época do vestibular, ou porque a gente teve 9, 10 meses. Basicamente esse mesmo tempo que eu sustentei, de abril de 2017 a janeiro, fevereiro de 2018, algo muito assim, muito cansativo. Eu me lembro de ter sido muito exaustivo, porque eu trabalhava presencialmente ainda no TRF5, voltava para casa, fazia um horário ou de manhã cedo, de 7 às 14, ou das 3 às 10 da noite no TRF, e estudava nesse outro período. Eu até usava aquele método Pomodoro, funcionou nesse início, funcionou muito para mim, mas depois de um tempo, como eu não tenho essa habilidade de longo prazo, eu não sou um cara que consegue ter um planejamento assim, planejamento mesmo. Quando eu falo planejamento é porque eu tenho amigos que, se você pegar, ele tem a vida planejada os 3 próximos anos, o que acontecerá em cada mês, tudo muito organizado. Eu não consigo ter isso. E foi o que eu aceitei em mim. Eu acho que o principal também é isso, é você aceitar quem você é, a sua forma de estudar, não se comparar muito. No começo eu sofri muito com a história de horas líquidas, que eu peguei eu lia muito sobre isso, e nessa época não se exaltava como você fazia questão de exaltar reprovações, de que foi difícil. Se costumava muito, comecei a exaltar só o final, o produto final, sem analisar a trajetória mesmo, de dizer que pecou, de que melhorou e que ainda peca, que não se é perfeito. Então, hoje eu vejo muito uma mudança de perspectiva até no mercado de concursos a respeito de como tratar o concurseiro e de que é um ser, assim, não é nem que é só um ser humano, mas que é uma pessoa com sentimentos e que vai ter altos e baixos, e que a gente tem que aceitar que vai ter esses altos e baixos. Verdade. E não de que a gente tem que ser perfeito, 100%, tem que estar rendendo tantas horas líquidas por... Eu acho que talvez até funcione para uma reta final. Talvez seja interessante se utilizar isso numa reta final, porque você tem lá 30 dias, vamos dizer, de reta final que você estabelece. É o que eu estabelecia, por exemplo, antes do objetivo. Nos 30 dias antes do objetivo, eu fazia ou um simulado todo dia, ou simulado dia sim, dia não. Então, eu fazia, em média, 2.000 questões para a prova objetivo, mas só faltando 30 dias, e era um estudo muito focado. E aí, eu só revisava as questões que eu errava ou que eu tinha tido dúvida. Então, eu também optei por não ficar lendo comentário de questões que eu já tinha acertado, sem ter tido nenhuma dúvida. Então, eu acho que para a reta final é interessante você ter horas líquidas, você ter um cronograma muito específico e se cobrar, porque realmente você tem 30 dias, dá para dar aquele gás, mas não a longo prazo. E aí, quando eu reprovei na DPE, e que eu fui para o carnaval e conheci meu marido, etc., assim, eu comecei a dar uma relaxada. Mas não uma relaxada dos estudos em si, mas assim, de me permitir curtir algo no final de semana, sair para jantar, não estudar à noite, muito tarde, assim, até muito tarde. Porque antes eu costumava, quando eu trabalhava de manhã, eu costumava estudar até 9, 10, 11 da noite, mas já aquele estudo que não rendia mesmo. Era um estudo só para dizer que eu estava estudando, porque tinha essa pressão de... o concurseiro que trabalha tem que estudar até 10, 11 da noite e ainda o final de semana inteiro, senão não aprova ou para ser aprovado rápido. Só que às vezes você perde a vida. E eu digo isso porque 2017 para mim foi um ano, a partir de abril, nulo de vida social. A única memória que eu tenho é estudar e trabalhar. Eu não tenho nenhuma memória, como você assim, feliz, como eu tive a partir de 2018, aceitando certos percalços da vida, de começar a namorar, de sair rever alguns amigos próximos. Ao mesmo tempo também me trouxe uma percepção da vida muito boa. Como o estudo é algo sozinho, né, isolado, eu comecei a perceber, a valorizar aqueles meus amigos que estavam muito próximos, e me afastei de pessoas que antes eu achava que eram próximas, mas
que não eram, de tipo, tu ainda não passou, tipo, esse tipo de comentário que a gente detesta, mas de pessoas que em tese eram para ser próximas, não era tu ainda não passou, do tipo, como está o estudo, era realmente um comentário para lhe atacar, né, lhe criticar. E esse período de isolamento dos concursos foi muito bom para isso, para separar o joio do trigo. Então, hoje, eu tenho também essa felicidade, é o que você se afastou de pessoas, mas que eram pessoas que não acrescentavam. Então, de tudo isso. Aí eu dei essa relaxada, mas continuei a estudar normalmente. Para a segunda fase, eu nunca tive um método específico, por eu já redigir muito e constantemente, né, o dia inteiro, todo dia. E por eu ter observado as provas do Sebrasp e visto que não era muito diferente do que eu já fazia. Obviamente, é mais conciso, lógico, né? Em 30 linhas fazer uma questão, se pudesse eu escrever 3 páginas. Mas era algo atingível e eu observei que era muito informativo, que todo mundo já falava, né? Informativo, informativo, informativo. E aí eu comecei a ler os informativos, tanto pelo Dizer o Direito, e a partir de, acho, uns 6, 7 meses de Dizer o Direito, eu já comecei a ler diretamente da fonte, porque eu já tinha adquirido conhecimento de algumas matérias suficiente para ler direto, mas tem matérias que eu não dominava, então eu lia direto pelo Dizer o Direito, como empresarial, eleitoral, que eram matérias que eu não tinha estudado, não dominava, eu lia pelo Dizer o Direito, porque é muito destrinchado, mas matérias que eu já conhecia, como constitucional, penal, processo civil, eu já lia direto da fonte, já anotava, já tinha percebido que o Sebrasp gosta disso, né, de tipo, a conclusão do caso e os dispositivos legais que estão no informativo. Então, eu já não só decorava não só estudava aquela ementa, né, a conclusão, a frase, como eu também anotava aqueles dispositivos, os fundamentos da conclusão, exatamente. Mas ao longo do tempo, assim, fui melhorando de pouquinho em pouquinho. Depois do Ceará, foi que deu esse estalo de mudar a forma de estudar, mudar a forma, digo assim, com profundidade mais, sabe? Com mais atenção, sem pressa. Porque no começo da minha trajetória, eu me senti muito apressado. Porque eu não sei se é um amadurecimento meu ou se realmente é uma mudança de percepção de compartilhamento de experiências, de pessoas hoje serem mais sinceras de dizer que falharam e que não é bem assim, que é permitido sim você sofrer, você ser mais devagar. Tanto que os amigos meus falam, eu tô demorando a estudar. Bicho, é o seu tempo. Hoje o que mais todo mundo comenta é o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. E eu me pressionava muito pelo tempo dos outros. Uhum. E aí eu tava chegando à exaustão. Tanto que eu acredito que até após a DPE eu tava muito cansado. Depois que passou a prova da DPE Pernambuco, eu tava muito cansado. Voltei a estudar, mas eu já não voltei naquele ritmo absurdo de que eu só trabalhava e estudava e não fazia mais nada da minha vida. Uhum. Aí comecei a estudar com um pouco mais de calma, mas ainda consegui. Eu acho que eu fazia na época de 2018 no máximo 4 horas diárias de estudo, e em 2017 eu fazia 6, 7, mas assim, eu não sei se rendia tanto quanto as minhas 4 horas de 2018 estavam rendendo, porque hoje eu vejo que eu estudo com muita qualidade. Se eu estudar 1 hora no dia hoje, por ser um estudo mais tranquilo, eu absorvo totalmente aquela 1 hora. E eu acho que às vezes quando eu estudava 7 horas, eu acho que eu não absorvia 2 do que eu estava estudando. Nessa ânsia de metas inatingíveis. Porque eu trabalhava, né? Então, assim, não dá, eu tinha que aceitar a minha limitação. E é algo difícil a gente aceitar as próprias limitações. Eu digo isso porque eu vejo muitas pessoas, não só, às vezes até têm conhecimento da limitação, não aceita e não quer contorná-las. Ou se entrega à limitação e não aceita que pode ser contornável e assim prosseguir, né, na caminhada. Caramba, bicho, que arretado. Eu tô querendo bater palma aqui, cara, porque assim, eu tô achando que hoje é um momento muito único e especial. Tô vendo você literalmente entregue aqui, passando o que você tem de melhor, seja suas conclusões sobre as percepções, do amadurecimento, da diminuição da intensidade, mas que não significa ausência de profundidade, não significa ausência, né, de maturidade para valorizar o momento atual que você está vivendo. Veja até a permissão para o amor da sua vida que você concedeu devido a esse relaxamento, digamos, essa permissão, né? Me permito amar, me permito também curtir o processo, ou seja, continuo caminhando, né, com calma e com alma, bate a brisa, eu curto a brisa, não significa que eu só quero conforto, bate o sol, reconheço o suor, o sol tá pingando, mas eu continuo andando. Mesmo assim, eu não curto, eu não quero só brisa, não quero só conforto, eu continuo andando.
Se bate o sol, eu não reclamo, eu continuo andando. Se eu caio de alguma maneira, você continua fazendo o seu. Então, eu vejo em você uma persistência muito forte desde o colégio, e eu vou ser bem sincero nisso, poucas pessoas na minha vida mudaram a concepção que eu tinha quando eu vi alguns atos pequenos de buscar conhecimento, de mostrar que buscar conhecimento ou buscar educação não significa vergonha, feito você. Porque eu via isso em Pablo, quando a gente estava naquela época de segundo, terceiro G, aquele negócio de motivo, de alguma maneira, quando eu saía para os intervalos pela manhã, eu queria conversar com o Pablo. E Pablo fazia, Felipe, nesses 20, 30 minutos que eu poderia conversar com você, eu faço 2, 3 questões. Aquilo ali não entrava na minha cabeça. Aquilo ali não entrava. Aquilo ali era que coisa ridícula, que cara babaca. Eu julguei Pablo nisso. Eu falei mal dele perante os meus amigos, entendeu? Só que aquele ato de grandeza, de alguma maneira, depois de 1, 2, 3, 4, 5 anos, não sabia eu ter a concepção do que era maturidade para aquele menino. Assim como para você, seja de você tirar alguns momentos que não eram necessários dessas pessoas, afastar essas pessoas que não eram fatores de soma na sua vida e reconhecer quais eram os afetos necessários para você caminhar, foi o que você conseguiu. Então, desse ponto aí, velho, eu tenho realmente aqui só te agradecer, porque eu acho que não só as pessoas que estão acompanhando nossa live aqui, estão no Spotify, estão no YouTube, de alguma maneira estão percebendo isso, né? A determinação que você tinha, seja de ser um cara que migrou, digamos assim, eu não sei qual é a sua cidade, cara, qual é a cidade interior da sua família? Poção. Eu vivi lá até os 13 anos. Eu vim para Recife, primeiro ano, geralmente a gente tem o quê? 13, 14, né? Sim. 14 anos. Porque eu faço aniversário em maio, né? Então eu vim com 13 e fiz 14 aqui. Meu irmão. Então vê uma pessoa que tem essa mudança da cidade pequena para a capital. Poção não deve ter mais de 100 mil habitantes, né? Eu chutaria aqui. Não, tem menos de 15. Menos de 15 mil. É muito pequena. É que nem o interior dos meus avós, Tacaratu. É menos de 20 também. Então, de alguma maneira, você olha aquilo ali e fala, bicho, aquele cara que sai dali, o Eduardo Gonçalves também tem uma história dessa, viu? Ele ia para a faculdade de ônibus, ele pegava quase 2 horas de ônibus da cidade dele lá do Paraná. Então, de alguma maneira, você vê a determinação de alguém que sai do seu canto local e está ali para dar o seu melhor. Eu vejo muito isso em você, do cara que não encara o processo de estudar como vergonha, do cara que não está nem aí para os olhares desviados, do cara que faz o seu, independentemente do que fala, e que sabe qual é a base, quem sustenta, quem é o eixo principal da sua vida. Então, acho que você nos banha aqui realmente muito conhecimento e dedicação. De alguma maneira, você já me passou um pouco, e eu queria que você abrisse o coração mesmo. Qual foi a fase mais difícil, assim, que você, de alguma maneira, pensou, né? Eu lembrava que muitas vezes esses dias difíceis, eles batiam quase só no final de semana em mim. Esses momentos de lamentação, momentos de queda, digamos assim, né? Eles vinham quase toda vez. Eu sei que a gente quase pulou a bibliografia aqui, mas fique à vontade. Eu estou vendo que você, de alguma maneira, abriu as portas de sua sensibilidade. Eu estou querendo explorar, velho. Não, pode explorar. Curiosamente, eu até brinco com meus amigos, né? Eu acho que eu gosto de desafios, assim, de grandes desafios, porque já não bastava eu estar estudando para concurso. Em tese, no começo, eu tinha dito que eu não ia me relacionar com ninguém nesse período, porque era um período de isolamento, etc. Eu fiz, não, eu resolvi arranjar um namorado e com, acho que 5, 6 meses, a gente resolveu morar junto. Eu estava, inclusive, prestes a fazer a P2 do Ceará. Quando eu decidi procurar apartamento, assim, eu fiz tudo que não devia, que as pessoas diriam para não fazer durante momentos importantes. E, ao mesmo tempo, isso também trouxe momentos muito difíceis de eu ter acrescentado essas pressões, porque, ao mesmo tempo que eu resolvi me relacionar com alguém, eu também incluí essa pessoa numa trajetória de vida que não era que estava previsto para ela, de abdicar de diversas coisas, de diversos momentos. Porque, apesar de eu ter dito que eu me permiti certas coisas, eu não deixei de abdicar, por exemplo, de festa. Eu não ia para festa. Raras vezes a gente foi para festa. Obviamente, quando não tinha uma prova em 30, 60 dias, eu me permitia, vamos sair no final de semana? Vamos, não tem problema sair um sábado. Ou eu geralmente escolhia um dia do final de semana, se fosse para sair à noite, porque aí eu tinha um dia seguinte para me recuperar. Ou então, quando era para sair no final de semana, eu preferia programas durante o dia, mesmo que fosse o dia inteiro sem estudar, mas é aquele tipo de programação que você não se esgota para o dia seguinte, você só se esgota naquele dia, dorme e acorda novo no dia seguinte. Festa eu evitava o máximo, porque é o tipo de programação que às vezes você passa 2, 3 dias mal ainda, porque bagunça o seu horário. Enfim, mas ao mesmo tempo trouxe esses momentos de tipo, poxa, será que é justo com a pessoa que eu tô tá tirando esses momentos que todos os casais normalmente têm de viajar? Por exemplo, a gente chegou a viajar junto em 2000
2018 para fazer a objetiva do TRF3. E de lá para até agora, eu acho que a gente não tirou férias. A gente vai tirar agora. Então, veja que... Ele deve estar te falando aí, vamos viajar. Exatamente. A gente vai viajar agora, 15 dias direto, mas ao mesmo tempo tinha essa pressão de tipo, eu tô não só tirando um momento da minha vida, que é estar com a família constantemente, que é estar com os amigos, que é estar conhecendo gente nova, estar viajando, e também estou tirando dessa pessoa que está comigo, porque veio para a trajetória, né? Como também a gente resolveu morar junto muito cedo, então foi meio que um casamento, né? A gente resolveu casar cedo e ao mesmo tempo vem essa pressão. Eu me cobrava muito também disso, de poxa, até que ponto é justo com a outra pessoa eu estar submetendo essa minha trajetória que é tão difícil. Para mim já era difícil. Imagina para alguém que não está estudando, não está... Mas ele sempre foi muito compreensivo e com muita conversa, obviamente, tivemos os altos e baixos em razão de concurso, de provas, porque para mim é difícil. Imagina para alguém que não está nesse mundo dos concursos, né? É muito difícil entender essa trajetória da gente, esses momentos de isolamento, a intensidade, né? A intensidade de não poder estudar, de tipo, financeiramente, apesar de eu trabalhar, eu tinha uma reserva financeira para os concursos, porque tinha mês que os gastos chegavam a R$2.000 só fazendo prova de concurso, que já é tipo o dinheiro que eu poderia ter para fazer uma viagem muito boa e que eu não poderia fazer, tanto por tempo e também financeiramente não dava mais, porque a conta não ia fechar. E, além disso, de nós, a síndrome do impostor mesmo, que você fala muito, de, caraca, será que realmente será que eu sou tudo isso que eu imagino que eu sou? Será que eu posso me tornar tudo isso que eu quero ser? Com esse tamanho de edital gigante, de matérias, de doutrinas que eu nunca havia ouvido falar. Só que aí também entra, hoje que eu vejo, a questão de aceitar o seu tempo. Porque é óbvio que não dá para você, com 1, 2 anos... Por exemplo, hoje eu me permito ler um livro do Ingo Sarlet, do Bernardo Gonçalves, do Gilmar Mendes, porque eu já construí uma bagagem, uma base simples, boa, com Pedro Lenza, com sinopse, e lia pontualmente algumas coisas profundas desses autores, mas hoje eu me permito ler um livro desse, porque eu sei o que eu posso passar rapidamente, pô, já tem a base. Mas eu acho que também não seria recomendável para alguém que está começando pegar um livro denso e pesado como esse de início, porque muitas vezes você não vai compreender e vai se sentir mal por não estar compreendendo, porque a gente não tem essa concepção de que precisa amadurecer tanto de conhecimento jurídico base, como também de entender o que é cada matéria. Hoje eu me vejo uma pessoa completamente distinta de quem, no tocante à percepção do direito, do que aquele que começou em 2018, 2017, 2018. Tanto de profundidade, de compreender o direito. Hoje eu sou apaixonado por direito constitucional. Eu trabalho na área criminal, mas minha paixão hoje é direito constitucional, porque ao longo desses anos eu fui me apaixonando pelo direito, porém começar a entender. Eu vi que antes eu não entendia, era só uma repetição do que está... o que já foi entregue para a gente pronto, né? Que é uma grande vantagem, sim, tem que se utilizar dessas ferramentas para uma prova objetiva, para uma prova discursiva também, muitas vezes. Mas, por exemplo, para um oral, hoje minha ansiedade é fazer uma prova oral de banca livre. Eu não vejo a hora de poder falar por 2 horas. Eu digo, é capaz de terminar e me expulsarem. 15 minutos é um sofrimento, né? É muito sofrimento. É uma pressão para... Tanto... Quando você tem uma bagagem grande, eu me senti pressionado nisso para a Bahia e para o Pará, porque eu sabia que eu tinha essa bagagem, só que eu não podia deixar essa bagagem ao mesmo tempo me atrapalhar. Porque às vezes você quer demonstrar essa vaidade de você conhecer uma doutrina profunda sobre aquele tema, mas que numa prova de SEBRASP não é um objetivo. E até mesmo na banca própria pode não ser o objetivo da banca ali, pode ser até petulante. Só que, às vezes, por você estar conhecendo e conhecendo aquela matéria e se apaixonando por algo novo e a nível de profundidade, você quer pôr aquilo em prática, é natural. Você acabou, é tipo uma criança aprender a andar e não querer andar. O pai não deixa andar, sabe? Só que a gente tem que ter essa de tolher a nós mesmos na hora de uma arguição, por exemplo, de 15 minutos. E
é suficiente, eu acho que é suficiente para analisar. Mas ela também, ao mesmo tempo, pode premiar a pessoa que está num nível ok, Sim. E dar uma nota muito boa, e ao mesmo tempo trazer um azar para aquela pessoa que está muito preparada, mas aquela questão específica ela não tinha conhecimento sobre aquilo ou ficou muito nervosa naquela questão. Porque eu tenho grandes amigos que reprovaram, por exemplo, no TJ Ceará, por uma questão circunstancial. Então, ao mesmo tempo, esse tipo de prova muito curta ela é péssima para um candidato muito preparado. Pode ser, né? É péssimo, não. Pode ser péssima. Pode ser, sim. Então, tem essa questão também. Eu falo muito, tento me orientar. Não, velho. Eu acho que o Instagram, ele dilatou meu prazo. Geralmente ele é de 1 hora. Acho que ele aumentou aqui. Então, a gente vai trazendo... Já passou de 1 hora, eu falo muito mesmo. A gente completou 1 hora aqui e geralmente o Instagram trava. Então, por enquanto que ele não travar, que ele não der um aumento aqui, a gente vai tirando... Tem muita dúvida para falar com você. Você é um poço, meu amigo. E esse poço não tem fim, não. A gente tem que aproveitar esse HD, pessoal. Quem puder, conecta aí no HD de Cariel e vai colhendo as informações, porque eu fiz algumas anotações aqui, cara. E isso me chama muita atenção, isso em você. Tanto, não só a determinação, mas a sua forma de relacionar as coisas. Porque, veja, poderia muito bem você, em 2017, 2018, apenas fazer o seu trabalho. E aí, você, de alguma maneira, você fez do seu trabalho, relacionou a sua atividade fim, passar no concurso, e ao mesmo tempo colocou em xeque essa possibilidade do processo de maturidade também, não só do conhecimento jurídico. Então, acho sensacional isso, velho. Você, de uma hora para outra... Voltou? Acho que só deu uma travada. Voltou. Beleza, né? Aqui tá tranquilo. E você, de alguma maneira, conseguiu relacionar as coisas, as boas e as ruins, porque eu imagino que durante esse processo aí, você também, de alguma maneira, contraria, como você fala, o senso comum, né? De não se relacionar, ou melhor dizendo, não se permitir amar quando você está tão perto, com medo de, seja de você estragar uma relação, ou seja de você enclausurar a pessoa no seu estilo de vida, que talvez não seja compatível com o seu, então você teve que abrir mão também, de algumas maneiras, da sua intensidade para se permitir ter esse amor na sua vida. Então você sai da regra geral, meu amigo. Você sai da regra geral e fala, olha, eu acho que se você, de alguma maneira, acha essa sua alma lateral, essa pessoa que você quer conviver junto, que você quer trilhar o mesmo caminho com ela, né? Eu acho que você tem que, literalmente, dar as mãos e caminhar junto. Não tem que estar fechado a isso, né? Isso é sensacional, velho. Eu acho que, inclusive, a minha qualidade de estudo melhorou muito depois que eu comecei a me permitir. Eu ainda sofri um pouco comigo de assim, ai meu Deus, eu não estou estudando o suficiente, eu não estou... Perdi, porque dá essa... Eu ainda tenho até hoje essa sensação de, quando eu não estudo um dia, de assim, ai meu Deus, perdi um dia e agora... Dessa frustração, não é uma... Sim. Como se você estivesse se punindo no dia seguinte, sabe? Poxa, você não estudou e aí já perdeu. Eu ainda tenho um pouco assim, às vezes quando eu não... Nesse ritmo de treinar todo dia, por exemplo, para oral, quando eu não treinava, às vezes me viu, né? Assim, ai meu Deus, eu devia ter treinado. Aí se no dia seguinte, quando eu treinava, eu ia mal na água, você está vendo? É porque eu não treinei no dia anterior. Quando não, era só um dia, era só aquela questão específica que estava mal e... Enfim. Ô, Cari, me diz uma coisa, por favor. Eu quero te perguntar uma coisa, que é como você lidava com ansiedade, que já é da pergunta das caixinhas, mas eu acho que essa analogia é muito legal, porque teve um colega que me falava isso, era como se a gente fosse um carro, e o nosso tanque, para a gente fazer tudo que a gente quer fazer na nossa vida, ele precisa estar cheio. Só que esse tanque não é cheio de combustível, de determinação, de motivação. O tanque tem que estar cheio de amor. Então, por exemplo, quando você se permitia ir ao cinema ou ver alguma coisa, fazer com o seu marido, algum tipo de companhia afetuosa que trazia esse amor, você estava renovado para fazer a semana toda. Quando uma grande amiga minha dizia que o amor dela era ir comer caranguejo com os amigos, toda vez que ela ia lá, de alguma forma ela enchia o tanque, entendeu? Então ela estava pronta para recomeçar. Então acho que talvez isso tenha te dado substância para você persistir, porque o seu tanque estava cheio. Lá de afeto para persistir, não é isso? Não, hoje eu percebo e aí, veja, assim, eu tirei essa parte que pode ser que eu acredito que para muitas pessoas possa ser um fator, né, pesado, o isolamento, né, estar só. E nessa parte realmente afetiva eu estava, obviamente, né, como toda relação traz também uma bagagem de problemas, mas nessa parte afetiva de assim, eu já estava com a vida
afetiva, emocional pronta, vamos dizer assim. Então, de fato, eu sempre me recarregava quando eu me permitia nesses momentos, apesar de ter algumas vezes esse autoflagelamento de, ai meu Deus, eu não deveria, como você come muito doce, eu não devia ter comido tanto doce, pronto. Às vezes não devia ter aproveitado tanto o final de semana, porque tem esse mito. Eu não acho que não é nem só um mito, eu acho que é uma cultura que, como eu mencionei, está sendo modificada aos poucos, de que o concurseiro não pode ter vida. Verdade. E que o concurseiro não pode ver família, eu já li relatos, assim, acredito que verdadeiros, mas que eu achei absurdos, de pessoas abrirem mão mesmo da convivência familiar, etc. Assim, que eu acho que a longo prazo é maléfico. Obviamente que faltando 1 mês, 2 meses para prova oral, claro, é recomendável, gente. Mas não de fazer uma coisa radical, de vou começar a estudar hoje e vou abrir mão de tudo. Não, óbvio que você tem que, eu diria, abrir mão de festa, né? De sair para beber, porque é uma coisa que não dura uma noite, dura o dia seguinte da ressaca. E o outro dia. E aí não tem um efeito deletério muito. Vai passar um dia praticando esporte, vai para uma praia, é maravilhoso. Não. A bicho perguntando como eu soube que eu queria magistratura e não DPE. Não, eu sempre soube que eu queria magistratura. Fiz como concurso intermediário. Eu pretendia ter aquele cargo melhor do que eu tinha atualmente, porque era no meu estado. Ô, Cari, como é que tu lidava com essa ansiedade durante a pandemia? Porque acho que você pode falar sobre isso, já que você estava na preparação prova oral. E também, o que seria esse grande conselho? Talvez, acho que tudo que você falou aqui foram só sensibilidades e vulnerabilidades. Mas se o Carial fosse começar, por exemplo, hoje, em 2020, o que é que Carial mudaria diante de tanta informação, seja aqui no Instagram, seja, né, na Dilema das Redes, o que você quiser? O que é que você faria, assim, como um cara, alguém que falou aí, que está sabendo no final da faculdade, que é magistratura, por exemplo? Pronto, hoje, até anotei aqui, as matérias-chave como constitucional, direito penal, até para mim, direito penal é difícil porque eu atuo na prática, né? Na teoria, direito penal é outra, quem atua sabe que é outra coisa, é outro mundo da teoria. Então, penal, processo civil, eu recomendaria, assim, eu faria de novo, ler livros, por exemplo, constitucional, um livro do Pedro Lenz, ou até mesmo do Bernardo Gonçalves, é um pouco profundo, mas é um livro também muito que traz a posição majoritária, ele destaca o que é majoritário, o que é minoritário e critica. Não é aquela leitura também que você vai passar desapercebido, que ele vai dar a posição dele e não vai mencionar qual é as outras posições. Essas matérias-chave pesadas para o concurso de magistratura, que é penal, processo penal, administrativo, se for para a magistratura federal, é muito pesado também, constitucional, direito civil, eu recomendaria um livro, ou então uma sinopse da Juspodium, que eu não estudei, mas a maioria dos meus amigos que estudaram recomenda muito, afirmando que é enxuta. Não é que ela não é profunda, ela é enxuta. Só que é aquele tipo de informação também vomitada, que você tem que decorar, né? Porque é muito condensado. Sem conectivos. Exatamente, sem conectivos. O bom de um livro é que você se permite aprender com a leitura, né? Então, e não ter pressa, assim, de, tipo, tem matéria que é difícil mesmo. O constitucional é um mundo. Mas é um mundo muito bonito quando você começa a aprender o que é o direito constitucional. A teoria geral dos direitos fundamentais, meu Deus, hoje eu sou apaixonado, quero, inclusive, continuar a estudar, poder ler livros que a gente só vê citações, né, de Canutilho. Assim, nunca li, quero ler, porque a gente só vê curto. Verdade. E matérias pequenas, que aí eu já adotei isso na minha preparação inicial, tanto na DPE quanto para a magistratura, como ECA, o próprio CPC, eu acho que você também pode se limitar a letra de lei e jurisprudência. Quando eu faço limitar, sempre é o como, né? Letra de lei e jurisprudência, se eu falo ler um livro, tem que ler letra de lei e jurisprudência. E hoje eu vejo muito lei sendo cobrada na prova oral. É tanto que para a prova oral da Bahia e do Pará, eu acho que eu li meu vadimeco de 10 a 15 vezes. As matérias que caíam, né? Não o vadimeco todo, minha gente. Eu tenho grifado. Sim, os tópicos. Porque muitas vezes é a própria leitura da lei a resposta. E quando você começa a ler repetidamente, e outra dica que eu daria é ler bastante lei. Uma rotina, não precisa ler muito, sei lá, reserva 50, 60 artigos por dia, pequeno mesmo, porque quando você vai repetindo isso,
e revisando, monto um cronograma. Eu montaria hoje um cronograma. O legislação destacada hoje, por exemplo, tem um cronograma. Eu não usei o material, eu usei só o cronograma. Para ler, ter essa rotina de ler a lei todo dia e de progredir. Quando você começa a voltar, você começa a decorar a letra da lei de forma natural. É tanto que os meninos brincavam. Se você perguntar, cara, você falar tudo que tem na Constituição, porque às vezes eu falava ipsilíteres o que estava na Constituição, mas não por eu ter feito assim, vou decorar hoje o artigo 146A da Constituição. Não, é porque essa leitura repetida, quando você não se cobra, eu acho que também é essa tranquilidade de, assim, eu não tinha que decorar. Eu estava lendo porque fazia parte do programa de estudo e porque faz parte do conhecimento, de conectar, como você falou. Eu, de fato, tenho uma facilidade com assuntos abstratos e também conectar coisas abstratas a problemas concretos. Tanto que nos treinos a pessoa fazem, como é que tu consegue trazer com naturalidade uma coisa que é tão complexa como você ter esse intermediário manipulativo para esse caso concreto, tu saber que esse caso de fato é uma sentença assim. Eu fiz. É porque revisando eu consegui entender a abstração e trazer para o concreto. E hoje, por exemplo, também, que eu pequei muito no começo, eu não costumava estudar doutrina com exemplos. Eu achava na minha vaidade que basta saber a conclusão da doutrina, o que é um erro de tipo e fim, ou que é um erro de tipo permissivo e fim, só o conceito sem trazer um exemplo. E hoje, quando eu reestudando de novo, como fica mais fácil aprender também tanto o conceito como com o exemplo, trazendo para o caso prático o que é a aplicação daquilo ali. Então é outra dica que eu daria de ler os livros das matérias-chave, as matérias pequenas como ECA, consumidor, o CPC, juntamente com o CPC comentado, eu diria que eu estudei pelo comentado, então absorvi muito. E aí, óbvio, quando você for errando coisas no seu treino, não significa que você está ruim, você tem que, essa matéria aqui, sei lá, vamos dizer, execução, por exemplo. Alguém uma vez na prova oral para o Ceará me perguntou quais são os princípios da execução. Eu não sabia nenhum. Eu fiz, caraca, mas eu sei o que está no CPC. Só que isso aí é uma coisa pontual que você pode pegar e estudar. E aí é aceitar também essa falha e dizer, não, eu tenho pontos que eu vou ser falho no meu estudo e, óbvio, em alguma fase eu tenho que recuperar isso. Do Ceará para cá, da oral do Ceará de 2019, em julho de 2019 para cá, o que eu mudei foi isso, de lembrar do que eu estava falhando e ir para a doutrina no que eu estava falhando. Que massa, né? No que eu ainda não tinha abordado. E matérias pequenas, mais ou menos, letra de lei, jurisprudência, o combo normal e questão, porque ajuda muito na objetiva, essas matérias pequenas. Eu percebi isso fazendo simulado em casa. Que às vezes eu via que no chute eu ia bem, e quando eu comecei a só ler a lei, por exemplo, de consumidor, de ECA, por exemplo, eu acredito que eu lia só a lei, e eu começava a acertar 5 questões, eu fiz, meu Deus, 5 questões de 100 é 5%, é muita coisa. Eu posso errar ali, e aí eu tinha a vantagem também de processo penal e penal, eu tenho um domínio de jurisprudência muito grande da minha bagagem, né? Então também é algo que assim, eu não posso dizer, tem um método para essa parte que já é um grande benefício, porque eu acho que é o quê? 25% da prova. Verdade. Ou 20% pelo menos, não exagerei, 25% é muito, não é de 15% da prova, 15% a 20%. E algumas provas chegam a ser 20%, 22% da prova penal e processo penal. Mas o Sebrasp já está mudando a objetiva como cobra penal e processo penal, eu já percebi. Até 2019 era muita jurisprudência. Eles já estão puxando de novo para a letra de lei. Porque baixar esse nível de acerto. Eu brinco, A galera fala, a prova é muito difícil, tem umas coisas absurdas. Eu fiz, porque é um banco de questões, minha gente. E chega uma hora que o banco esgota mesmo e o cara tem que voltar ou procurar algo novo. Verdade. E, por exemplo, para as discursivas do Sebrasp, a segunda fase, não adianta ler informativo do último ano, porque não cai, porque é justamente esse banco de questões. Eles estão usando o banco antigo ainda. Então, até o ano anterior é o que vai cair de profundidade de informativo. Tanto que isso eu comprovei com o Ceará. Caiu questões de 2016 e 2017. Agora o transporte aéreo, né, de bagagem extraviada, eu lembro. Exatamente. Uns paradigmáticos. 2019, que foi TJ Bahia, já veio os julgados 2017 e 2018. No Pará agora foi 2017, só 2018, a segunda fase. Então eu comecei a perceber isso, que é esse banco. Aí já para oral não, para oral varia. Mais atualizado, varia.
Não, geralmente é mais antigo. Também mais antigo. Ou até mais antigo ainda do que, por exemplo, julgados. Muito julgado de 90, de 2000, 2005. Julgado desatualizado, inclusive. Jurisprudência em tese que já tinha virado súmula e não estava no padrão da prova oral. Caramba. Aí é lasca, bicho. Porque então, de fato... era uma função que eu tinha. De tipo, então eu comecei também a decorar como era antes e como era depois. Eu digo, eu tenho que dizer que antes era assim e que hoje, contudo, é assim. Porque eu digo, pelo menos um pedaço do conteúdo eu vou abordar. Tanto que na prova oral do Pará, era competência, a de constitucional, a minha, era competência originária do CNJ numa ação ordinária do rito comum perante o STF, se era ou não competência. E muita gente estava presa à conclusão do julgado recente de que o Supremo estava fazendo um overruling, um antecipatório overruling, de que vai voltar a ser competência do Supremo as ações ordinárias mais relacionadas às atividades finalísticas do CNJ, de edição de atos normativos, de interesse da magistratura nacional, ou de revogação de atos de tribunais locais normativos, que não era o caso da questão, mas às vezes as pessoas estavam tão presas ao informativo atual, que só a conclusão de, não, agora é competir, erraram a questão, quando era a jurisprudência tradicional, de 2018 ainda, de 2017, que não tem competência do Supremo Tribunal Federal para as ações ordinárias de rito ordinário contra o CNJ, desde que não seja esse julgado atual. E aí, por exemplo, para oral, e que eu acho que é algo que se aplica também para a segunda fase, não ficar preso à conclusão do julgado, a só conclusão, saber os fundamentos e muitas vezes saber o caso concreto, porque o que o Sebrasp gosta muito de fazer é inverter o caso do precedente. Ele pega aquele precedente e faz a interpretação a contrário senso. Caramba, velho. Só se aplica nesse caso. Como esse caso não está dentro dessas hipóteses, então é a conclusão inversa. E quando a gente está preso à conclusão do julgado sem entender o caso concreto e os fundamentos, a gente não consegue ter esse raciocínio. Não consegue ver que é a exceção que ele pede, né? Eu preguei essa pegadinha em vários amigos meus para oral, e era algo muito bom que eu gostava de fazer da oral, de te ajudar também. É você até quando a gente começou a fazer essa coisa, me prometer que você vai ajudar outras pessoas na sua situação. E aí, de vários amigos que eu percebi que estavam com algum problema em algum ponto, dizer, então a gente vai treinar. Eu tinha um amigo que não conseguia seguir o roteiro da questão, de terminar. Aí eu botava a questão com 7 itens para ele fazer, para treinar. Eu digo, a gente vai treinar para você fazer lá em 5 minutos, 7 itens. Sim, eu sei que é surreal, mas a gente só vai pressionar nesse momento. Então, aquele julgado da filha da Luciana, da Glória Pérez, né? Que é aquele caso da Sarela. Tem um precedente de 2016 do direito à memória, mas do esquecimento, certo? Esquecimento. E esse ano, eu vi por acaso, não estava estudando informativo desse ano, porque não cai para oral, eu tinha visto um novo julgado sobre o mesmo fato, só que era uma exploração da imagem da ré. De fato, era só exploração da imagem da ré, não tinha a ver com o assassinato em si. Era meramente vexatório, só até depois saindo dizer o direito. E aí eu apliquei o caso concreto para os meus colegas e todo mundo foi na conclusão anterior, mesmo no fundo, todo mundo depois dizendo que acreditava que realmente não era para dar o dano, que era para dar o dano moral naquele caso para a ré, porque de fato estava sendo explorada a imagem dela de forma indevida. Não era um mero direito à memória, mas preso ao julgado anterior, do esquecimento, se sentir seguro de ser magistrado. Eu até digo, minha gente, a gente está fazendo concurso para magistratura, tem que ter confiança no que a gente pensa também, se não for nenhum absurdo. E eu digo isso na sentença do Pará, por exemplo, que era para julgar improcedente o dano moral, não sei se você chegou a ver. Era uma busca e apreensão de um carro numa empresa que o representante do banco foi lá e disse assim, vim buscar o que é meu. E a empresa pedia dano moral dizendo que foi vexatório, que abalou a honra jurídica da pessoa jurídica. Só que isso, não, assim, várias pessoas que eu conversei, todo mundo diz assim, no meu fundo, ai meu Deus, minha intuição dizia para julgar improcedente. Mas, via de regra... Improcedente, porque na vida real eu nunca viria um magistrado dar uma sentença desse jeito. Mas por ser Sebrasp, vamos julgar procedente, porque tem
o método bifásico do dano moral, etc. E quando veio o padrão, foi improcedente mesmo. Poxa, teve Porque, coragem de de dizer ali, né? Tinha que ter coragem de partir justamente disso. Quando se dá o dano moral, mas não se enquadra aqui. O SEBRASP faz muito isso de raciocínio inverso, a contrário senso. Eu lembro de um julgamento também que teve, acho que uma prova 2015 do TJPE, e na segunda, o TJ Paraíba, eu acho, foi um assessor também de um juiz que teve que julgar improcedente num caso, assim, uma ação civil pública, julgar ilegítima parte, sei lá. Eu falei, meu irmão, como é que você ia reconhecer uma folha ilegítima? Extingue o processo, né? E no Pará também, numa questão discursiva, na questão, acho que era 4 lá, tinha uma associação para a defesa da ordem econômica, mas era num município e ela não tinha ainda aquele 1 ano para ser legitimada, né? Uhum. Só que muita gente foi direto para o parágrafo que autoriza quando o magistrado julgar dano relevante ou o interesse relevante, etc. Só que era uma associação municipal contra uma lei municipal e o SEBRASP considerou que não era legítima. E a pessoa, aí alguns colegas, mas e o parágrafo? Eu fiz, não, mas se você for adotar o parágrafo vai deixar de ser exceção e vai virar regra pelo raciocínio. Porque aí todo e qualquer interesse protegido pela lei de ação civil pública vai se enquadrar no parágrafo. Então, de nada adianta o caput. Então, de lá para cá também eu aprendi a ter mais confiança também em mim. E de fazer assim, porque até um colega que é o primeiro colocado até agora no TJ Bahia, de fazer assim, vou fazer o que eu estou confiando que é mais fundamentado, porque eventualmente se o padrão vier distinto, eu recorro e é mais fácil brigar pela alteração do padrão para algo mais coerente do que o inverso. Do que é pela exceção, é verdade, faz sentido, velho. Entendeu? Então, é algo que você vai aprendendo principalmente para a prova SEBRASP, né? Rapaz, engraçado você falando tanto do SEBRASP, eu tinha um trauma do SESP, viu? Foi a primeira prova que eu fiz, acho que foi em 2012, 2013, e como eu devi pontos ao SESP, foi MPU, eu falei, bicho, o SESP pra mim é o terrorismo, eu gosto do FCC, então eu fui fazer a prova SESP, assim, vencer esse trauma que eu tinha dela, né? De um anular outro depois, velho. Depois, senão eu não gostava, não. Como é que pode falar. Eu ia perguntar como é que você estudou durante essa pandemia, assim, como é que você lidou com ansiedade? Você sentiu muito isso, né? Senti. Principalmente porque João, também com meu marido, ele veio fazer home office, né? Então, por exemplo, eu tive que ainda mais abrir mão de muitas coisas, porque como a gente estava isolado os dois em casa, eu fiz, não, eu não posso não estar junto à noite e no final de semana. Porque é um momento que a gente tá ali isolado. Eu vou simplesmente, fica aí no teu canto, que tu já passou o dia no teu canto trabalhando. E eu vou passar agora mais o resto do dia trancado? Não vou. Então, mas a gente também no começo eu ainda consegui me exercitar, porque meu marido gosta muito de se exercitar, então a gente se exercitava bastante. Mais próximo da oral eu parei, porque eu tava ficando estressado de não estar estudando tanto tempo. E, assim, lidar bem, eu não lidei. Tive altos e baixos. Uma vantagem que eu tive foi que eu estava com a prova oral da Bahia em curso. E eu já estava com um grupo de amigos treinando que estava disposto a continuar treinando diariamente. Então, nessa parte, facilitou. E mesmo que eu não estudasse o dia inteiro, por exemplo, às vezes eu não estudava um dia inteiro. Mas quando eu treinava, já dava um alívio mental assim, não, eu estudei hoje, sim. Assim, foi meia hora de treino, conversei mais meia horinha sobre direito, foi um estudo. Então, aos poucos também a gente foi... A vantagem de estar na prova oral nesse momento foi essa, porque todo mundo estava passando por isso. Então, a gente aprendeu junto a lidar com essa situação. De em um momento não estar estudando, quando a gente vinha num ritmo absurdo, principalmente porque a gente ia ter a prova oral da Bahia dia 27 de março. A pandemia foi decretada dia 18 e o CNJ suspendeu o concurso, faltando 5 dias para prova oral. Então a gente já estava, inclusive, esgotado, na verdade, né? Totalmente. Estava 5 dias da oral, a gente já estava esgotado. Aí quando fez, não, suspendeu, você sente aquele peso, né? Você está carregando toneladas de pedra enorme e você ainda não percebe até depois da prova, né? E como suspendeu, aí você sentiu. Então, todo mundo no começo realmente desacelerou nos estudos. Não foi fácil. Depois a gente conseguiu voltar a acelerar, porque a gente entrou nessa consciência de que nós éramos privilegiados de estarmos em uma prova oral, na última fase de um concurso,
e de ter todo o tempo do mundo para corrigir nossas falhas, ainda que a gente não fosse passar o dia inteiro estudando, mas como a gente tentava treinar todo dia, alternados, né, com as pessoas, a gente pelo menos estava estudando aquela 1 horinha ao mesmo tempo, compartilhando um com o outro aspectos da vida. É algo que eu comentei no meu primeiro post, que assim, em alguns treinos, inclusive, eu cheguei a chorar com uma amiga minha que perdeu um parente muito próximo, de a vida acontecendo e a gente vivendo ali também. Não era só estudo aquele momento do Skype, do treino. Uhum. É algo que, inclusive, na reta final eu falei, minha gente, eu falo demais, a gente tem que botar um alarme aqui. Deu 50 minutos, a gente vai encerrar o treino. Porque muitas vezes o meu treino ficava com uma conversa da agitação aqui. A gente treinava 15, 20 minutos, 15 minutos para cada um e tava 1 hora e meia conversando, muitas vezes sobre direito, mas outro momento já divagando. Aí na reta final não, fiz, gente, a gente tem que ser mais objetivo, vamos maneirar no papo, porque eu não consigo maneirar, não vou mentir, eu não me controlo, eu gosto de falar muito e viagem, então assim, eu precisava desse puxão dos colegas, ou até mesmo de pôr um cronômetro, um alarme, para dizer, não, deu 1 hora, tenho que encerrar, ou então marcar um treino seguido do outro, porque aí eu não podia deixar o colega seguir te esperando, né? Não, meu irmão, mas veja. Para lidar, eu também recomendaria as pessoas a meditar, é algo que eu acho que hoje é um consenso, e é um consenso, inclusive, no meio médico. Isso eu digo porque eu tenho problema com sono, eu não consigo manter o meu sono, e algo que a minha médica do sono me recomendou, inclusive a longo prazo, ela falou, cara, não adianta nada, a gente pode medicar vez ou outra quando você estiver num momento assim de estresse, crise, né? Mas a longo prazo o que você tem que fazer é aceitar essa sua condição e adotar meios alternativos que hoje são consensos, que estudos mostram que a meditação altera a frequência do cérebro. Eu não lembro como é isso, acho que são algumas ondas que de fato isso está sendo comprovado cientificamente hoje. Ela fala, qualquer congresso que eu vou hoje em Nova York, em São Paulo, não se fala medicamento hoje, é o que se quer afastar. E se quer adotar esses outros métodos que de fato funcionam. E é a mesma coisa que o estudo. Se você quer adotar, por exemplo, começar a meditar, você não vai meditar meia hora, 1 hora hoje. Você começa com 5 minutos mesmo, quando você está estudando. Hoje vou ler 5 páginas, amanhã 5, e semana que vem cheguei em 10, de repente, que engraçado. De repente você está lendo 20, 30, 50, 100, 300 páginas num dia com leitura dinâmica, né, minha gente? 300 por um dia que dá para ler 300 em um dia, é a leitura assim, né? Pega isso aqui, assim, aí você faz, poxa, eu estudei, viu? Não estudou nada. É só para dar o alívio psicológico. Às vezes eu estudava assim, na revisão, só para ter esse afago psicológico de, não, hoje eu estudei muito, porque eu revisei aqui 100 páginas, hoje eu li 100 páginas de um jeito, mas não, é só passando o olho. E de aceitar que a gente está vivendo um momento que é inusitado para a geração da gente, para a geração dos pais da gente, acho que até dos avós da gente. Ninguém nunca viveu isso, a gente está aprendendo a lidar agora e ainda assim não sabemos como lidar. É algo muito, principalmente no começo, né? Como eu estava imerso nessa bolha da prova oral e eu já fazia home office também, então eu também já estava acostumado a estar o dia em casa, né? Eu já fazia home office e estudava. Então eu estava o dia inteiro em casa, geralmente. Eu só saía uma vez por semana para ir ao TRF e malhar, né? Eu malhava todo dia. Antes mesmo eu também me permitia isso, por exemplo, malhar todo dia era um momento que eu encontrava pessoas. Eu via pessoas, não era nem só o fato, eu acho que não era nem mais o fato de malhar, de me exercitar, de só relacionar-se também, mas assim, era um momento que eu me relacionava, dava um bom dia, um oi para alguém diferente, alguém da academia já era um alívio mental. Hoje eu vejo, porque foi onde eu sofri, de não poder ir à academia, não ser mais uma opção, né? Porque ficar em casa antes era uma opção, agora era uma determinação. Meu irmão, mas essa live aqui tá sendo muito proveitosa. Acho que muita gente veio aqui, Eric, Caio, teve a Lise que trabalhou já com você também. Queiroz, o Eric também, já viu uma live dele que é juiz lá no Rio. Do Perron, que deu um motivo com a gente. Tem muita gente que já passou aqui. Com a gente. Mandou mensagem. E eu tô vendo o bálsamo que tá sendo de você dividir essas experiências, velho. Você falou de meditação aqui, você já falou de abandonar, de certo modo, tendencionar a abandonar os remédios, exceto em crises.
já falou também sobre essa perspectiva, de alguma maneira, de você ver alguns clássicos que são necessários para que você caminhe nos concursos, mas não começar por eles de pronto, para que também você não tenha a sensação de emperrar. Você também já tomou o tópico das crises, das quedas, e que te fizeram continuar caminhando, os fundamentos, não só as conclusões, mas também os fundamentos das decisões, as exceções que também são cobradas, o pessoal só lê a regra geral e não se atém quando se sai. Falou das tendências do Sebrasp. Então, meu irmão, você aqui, velho, tá literalmente dando um show, velho. Eu só tenho que agradecer a você. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem que é muito especial, também gostaria de saber isso. Cara, no fundo, qual é a tua real motivação, assim, nesse processo de estudante? Eu sei que o sonho da magistratura em si, né, eu acho que ele, por si só, vale tudo, né? O servir, a dedicação, o sacrifício que essa sua profissão lhe impõe. Mas de onde é que vem essa sua motivação interna? Tinha uma pergunta aqui também para falar sobre você. Eu tenho essa curiosidade, velho. Rapaz, pergunta difícil. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu sempre tive essa, desde muito pequeno, de aprender. Eu acredito que foi algo que minha mãe, meus avós paternos passaram, de curiosidade, de ser curioso. Eu sempre fui muito curioso, então eu acho que é de ter experiências de vida e ao longo da minha caminhada, assim, de ter aprendido que eu posso positivamente afetar a vida das outras pessoas. Ainda que sejam poucas pessoas, de transformar e trazer isso para o judiciário, e minha visão, eu costumo brincar, os meus amigos falam que eu sou muito sonhador, minha visão é trazer, eu quero modificar o Poder Judiciário Nacional também, eu não quero ser só mais um magistrado, não no sentido de ser pejorativo, ser apenas um magistrado, mas não, eu quero entrar na magistratura para fazer a diferença e modificar até certas estruturas que estão pecando. Por exemplo, eu tenho vontade de poder auxiliar em uma reforma da resolução do 75 do CNJ sobre o concurso da magistratura, que a gente vê hoje que ela está muito falha, de não padronizar todos os concursos no mínimo possível, de trazer uma perspectiva também, ter aprendido por trabalhar em gabinete, né, a gerenciar processos, a gerenciar pessoas. Eu gosto muito desse contato com pessoas. Eu acho que até o fato de eu me identificar mais com a magistratura por ser, eu acredito, a mais dinâmica hoje, se você se entrega. Como você gerencia, não é só decidir, você vai gerenciar um gabinete cheio de processos, você vai gerenciar pessoas, recursos humanos, e que são a sua base para um magistrado ao longo da carreira, né? Quando a gente inicia, não tem muito servidor, é a gente, mas ao longo da carreira, de que não é só a gente, é uma equipe, de saber o que é uma equipe. E eu gosto muito disso mesmo. A minha motivação é buscar conhecimento, assim, e para propagá-lo também. É algo que eu aprendi, que eu amadureci e aprendi que o conhecimento ele é mais positivo quando a gente compartilha. É algo que eu aprendi, assim, da época do vestibular para vir aprendendo aos poucos. Caramba, cara, eu vejo tu assim, eu vejo literalmente um poço, não só de conhecimento, porque é muito comum que a gente veja conhecimento no nosso celular, em todo lugar. A gente pesquisa, a gente vai se enchendo como se fosse um copo com água, mas chega a hora que a gente transborda, porque a gente está com muito excesso. De alguma maneira, a gente está ali, né, só nutrindo informações, falando palavras bonitas, falando gestos que são legais, mas a gente não vive, velho. E você fala como quem vive isso que eu acho sensacional, entendeu? É alguém que está pegando ali, não sendo simplesmente um copo que está transbordando de água, só de excesso de informação, mas está nutrindo essa água que entra ali. Ela não entra e se paralisa, entendeu? Ela tem fluidez, ela nutre o corpo, de alguma maneira ela se movimenta. Ela não simplesmente entra e fica com você. Você distribui isso, velho. Então, eu tô aqui realmente pretendendo fazer um fechamento. Se alguém quiser dar uma dúvida, fique à vontade. Mas eu percebo isso, é como se você fosse essa água. Acho que essa água, quando entra num lugar, ela soma, entendeu? Ela tem a fluidez, ela tem esse nutrir o sentimento. Então, bicho, não resta outra coisa senão agradecer a você, velho. Isso é muito marcante pra mim também, velho. Que bom. Se tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta que eu não abordei, porque eu falo muito, viu? Aproveite, meu amigo. É toda hora que a gente conversa com você, não. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa desses comentários. Eu acho que alguém me perguntou como conciliar trabalho. Foi o que eu não mencionei. Conciliar trabalho e estudos. Boa. Eu até mencionei naquele roteiro que eu te falei que eu não sou exemplo de rotina. Não me queiram ter como exemplo para rotina, para método.
Mas uma coisa que funcionou para mim, justamente por eu funcionar à base de resultados imediatos, meus resultados, para eu ter estímulo para esses resultados imediatos, era, por exemplo, tirar 2 ou 3 dias para trabalhar inteiro, e aí eu tinha os dias seguintes só para estudar. Como eu tinha essa facilidade de estar no home office já, obviamente, né? Então, a partir do momento que eu tive home office, eu podia concentrar o trabalho em 2, 3 dias da semana. Aí, obviamente, eu trabalhava mais do que o normal, né? Trabalhava 10, 12 horas, mas eu ganhava os outros dias para estudar. Então, eu acho que até me dava um oxigênio, como você falou, de recarregar, de não ser tão exaustivo de trabalho, estudo, comer, sabe, assim, que eu sinto isso, que há uma pressão. Eu tenho um amigo, na verdade, que tinha hora para beber água, tinha hora para jantar, para não sei o que, esse bicho, isso não se sustenta, como é que tu... Só que para ele, de fato, funcionava, porque ele tinha essa programação, ele conseguia inserir essa programação. Só que para mim já é uma coisa que não funciona. Então, eu resolvi adotar isso que funcionava para mim. Tipo, eu vou trabalhar hoje 2 dias seguidos, muito mais, vou ficar cansado, mas amanhã eu vou acordar novo e vou estudar 3, 4 dias. Então, eu tentava fazer essa alternância por eu ter home office. Quando eu trabalhava fisicamente, aí sim, eu tentava ter um cronograma mais ajustado mesmo, de vou trabalhar de X horas a X horas. Eu, por ter esse conhecimento na área criminal muito profundo, eu preferia trabalhar à noite no tribunal, porque era um trabalho ativo, né? Assim, eu vomitando informações, eu digitando. Então, é algo que não tinha dificuldade para mim, porque eu tenho dificuldade com o estudo passivo, que é ler, que é grifar, porque é passivo, né? Você não tá... Tanto que hoje eu grifo, e quando eu estou revisando, eu uso outras cores para grifar as palavras-chave, por exemplo. Massa. E aí já tento fazer mais ativo, que demora para o vadimeco. E o que eu recomendaria, que eu até notei aqui outro conselho, aprender a estudar pelo computador. Porque para oral, quando eu comecei a compilar o material com questões no computador, economiza muito tempo de pesquisa. Porque às vezes eu sofro pesquisando alguma coisa num livro ou no material que está ali, eu fiz, caraca, onde é que está? Com a folha, que parte está aqui, ó, nessa parte foi, assim, aqui. 15, 20, 30 minutos que você perdeu procurando. Obviamente, não é novo, porque vez ou outra você passa por uma coisa interessante e, tô lendo isso aqui, mas no computador, em 2 minutos, você acha o que você está procurando. Verdade. Então, se você tiver a pessoa que tem essa... Eu não tenho essa facilidade ainda, vou desenvolver. A minha meta para 2020, 2021 é aprender a estudar no computador, porque eu não vou parar de estudar, né? Vou ser um concurseiro eterno, eu acho. Claro. E é um conselho. E caderno de erro, não que todo mundo fala. Eu não fiz, porque eu tenho essa dificuldade a longo prazo e não gostava de estudar em computador. E aí era mais trabalhoso ainda. Porque eu fazia simulado, né? Eu fazia no computador, eu imprimia, fazia o simulado físico e depois que eu checava no computador errado ou acertado. Já quando você vai direto no computador, você tem essa facilidade para montar um caderno de erros. Inclusive, eu tenho umas amigas que têm uns cadernos de erros que eu quando eu olhava, eu fazia, meu Deus, eu queria ter isso, porque coisa linda. Facilita a vida, tá organizado assim, bonitinho. Eu preciso me organizar. Eu acho que se funciona, né? Se as pessoas têm essa capacidade de... Não só a capacidade, tem capacidade de se organizar, eu acho que todos nós temos. É só experiência. Só eu consegui ficar organizado em muitas coisas a partir do momento que eu me forcei a entrar nessa forma. Mas, quando está estudando computador, se as pessoas tiverem, eu acho que é um help assim, de tempo, de organizar, especialmente se você trabalha, já economiza e tem um cronograma mesmo. Quando eu trabalhava fisicamente no tribunal, aí sim, eu tinha horário certo para começar a estudar e terminar de estudar, porque... E eu acho que foi a época que eu mais estudei, inclusive, assim, de tempo. Porque eu sabia que eu estava apertado. Entendi. E no 2017, né? 2018. Isso, 2017, exatamente. Mas ao mesmo tempo foi muito exaustivo. E aí eu acho que eu durei aqueles 10 meses e eu acho que tinha prazo mesmo. Tinha prazo para acabar. Eu acho que ele tem prazo. Eu acho que ele tem prazo. Tem pessoas que não conseguem, mas eu... Pronto. Eu não sei se tem mais alguma dúvida. Bicho, eu vou deixar a mensagem final para você finalizar, mas você lembrou muito uma coisa que eu li essa semana de Carl Jung, né, que é aquele filósofo lá, e ele fala mais ou menos que quando você pode conhecer todas as técnicas, você pode conhecer todas as teorias, você pode de alguma maneira dominar essas formalidades, né,
mas quando você conversa com outro ser humano, você tem que tocar a outra alma. E eu imagino que as pessoas que estão aí escutando você, vendo você, de alguma maneira, se sentindo tocadas por isso. Nem que seja um, como a gente fala, né? Então, é necessário para que a gente transborde essa margem e chegue em outra pessoa. A gente não vá com tanta, enfim, com tanta formalidade, com tanto protocolo, assim. A gente simplesmente ultrapassa para tocar na alma. E eu vi isso aqui. Eu vi um cara disposto realmente a ajudar, disposto a dar o melhor de si. E não há nada mais lindo do que ver você falando com tanta paixão pela magistratura, ver você exercendo já essa profissão belíssimamente na função de, claro, de servidor, mas já fazendo esse tipo de serviço, né? Que só vai concretizar e você vai pegar todos os seus aprendizados, bons e ruins, e aplicar quando você tomar posse. Então, meu irmão, para mim aqui, eu só tenho a agradecer a você, velho. A gente toma um café, depois quero conhecer seu marido, quero conversar com ele aí. Sim, eu saber dessas entrelinhas que aconteceu também. Sim. Mas eu só tenho a agradecer a você, velho. E você também tem um papel muito importante na minha aprovação. Tanto, eu lembrei hoje, assim, eu tinha anotado, né, a dúvida de largar na advocacia. Fiz, meu Deus, mas foi com o Duque, uma das primeiras pessoas que eu comentei ainda aqui rapidamente sobre isso, e a gente se reencontrou. Eu acho que até na época que eu passei pela discursiva do TRF3, eu te mandei uma mensagem também no Facebook, e aí a gente falou, nunca estudei, mas o pessoal fala bem desse curso e desse curso. E aí depois veio a oral. Então eu também tenho muito a agradecer e pretendo cumprir a promessa que eu lhe fiz também de ajudar alguém novamente que estão nessa situação. Inclusive criei um Insta para isso também, para trazer um pouco dessa profundidade de fazer no que eu sei que eu sou bom, que é esse momento da prova oral. De fato, eu me identifiquei com o estudo para a prova oral, com a profundidade que uma prova oral pode ter em determinadas matérias, quando eu me identifiquei muito, e eu acredito que é onde eu possa contribuir muito com as pessoas. E, obviamente, essa forma também de estudo para a prova oral aproveita muito, mas assim, muito mesmo. Eu melhorei muito em prova discursiva graças aos treinos para a prova oral. Assim, algo que eu vi que mudou minha forma, tanto de estudo quanto minha forma de resposta, graças ao treinamento para a prova oral. E de mensagem do pessoal assim, persistência e aceitar quem você é, que você tem suas limitações. Essas limitações podem ser contornadas? Podem, mas você também não tem que contornar no padrão dos outros, de bater tantas horas, Eu vi alguém perguntando assim, você estudava quantas horas por dia quando trabalhava? Eu falei que às vezes eu estudava 6, 7, mas que isso tem um prazo final, que não adianta, você não vai fazer isso 7 anos. Então o que eu sugiro é você achar o seu tempo, e óbvio, quando você estiver numa reta final de 30, 60 dias, aí sim, você aperta, bota o pé no acelerador, porque você está ali naquele finzinho da maratona, né? E vale a pena você correr no fim da maratona. Mas não no começo da maratona, você querer se esgotar. Tanto que eu me esgotei. Eu lembro que eu me esgotei perto do carnaval. Eu só me recuperei em 2018 porque eu me permiti curtir esse esgotamento também. Eu fiz, já que eu estou esgotado, eu vou sair ali, vou curtir o carnaval, etc. E então, eu acredito que é isso. E aí, perguntas o pessoal pode fazer também no meu Insta, no seu Insta, depois de como orientar, mas o que eu digo muito, que me afligia muito no começo, não existe esse método, porque eu acho que as pessoas ainda estão presas ao método da aprovação. Não existe. Há métodos para determinadas matérias, sim, como uma matéria como ECA, letra de lei, jurisprudência. E se for um concurso como defensoria, por exemplo, você pega alguma doutrina, algum resumo de doutrina específico sobre o histórico do ECA, por exemplo, mas não existe um método para tudo. Tanto que na ciência não existe também, né? A gente está descobrindo aos poucos, então a gente vai pelo erro da tentativa e dos outros para cada ponto do que a gente precisa. E se conhecer, eu acho que o principal é se conhecer e se aceitar a si mesmo, que a gente começa a ver quais métodos e técnicas das pessoas funcionam para a gente em determinados pontos, em determinadas matérias. Excelente, meu irmão. Bicho, só agradecer a você. 1h45 de live, a gente ia conversar 1 hora. Isso é uma informação rica aqui. Só tem informação belíssima, velho. Muito obrigado. Um beijo para Isabela Gualté também, onde ela estiver, no nosso pensamento. Eu nem sei se eu achei que ela ia aparecer, ela nem apareceu. Ela comentou comigo hoje. Mandou um beijo, inclusive, para você também. Meu irmão. Tá sempre um carinho. Se tiver outra prova oral surgindo aí, a gente faz uma live para dar dica pro pessoal para a prova oral. Fechado. Com justamente o nosso nota 10 aqui. Vamos sim.
Meu irmão, muito obrigado, viu? Agradecer a quem acompanhou a gente, quem tá aí no YouTube, no Spotify, escutando. Bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada com vocês. Cariel Bezerra Patriota, meu irmão. Muito obrigado, viu? Até mais. Um abraço. Obrigado, amigo. Valeu, abraço. Dá um abraço pra João aí, que ele também merece, tá aguentando 1h45 aí. É. Valeu.